Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 531. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ele que é criador do site e do canal Arte Cines, podcaster lá no Plano Sequência Podcast, foi colunista aqui do Cinemação também, o grande Fernando Machado. Fala pessoal, tô mais nos recuperando de um resfriado, voz tá meio fanha. Vamos ver se o Skype consegue corrigir um pouquinho dessa voz fanha, mas tudo vale quando a gente precisa falar de Scorsese, a gente dá um jeito, né? Dá um jeito. Com garganta ruim, sem voz, mas o importante é a gente falar dessa obra que já pegou a gente meio de surpresa e que bom. Que bom, A gente se sente privilegiado de poder ver o Scorsese no cinema, é uma coisa que eu vou levar para as próximas gerações, jogar na cara, esfregar na cara que a gente pode ver lançamentos do Scorsese no cinema. Nossa, nem tinha pensado nisso, Fer, tem razão, a gente vai poder se vangloriar disso. Tem toda a razão. Temos aqui também ela que é designer gráfica, videomaker, editora de vídeo, podcaster também lá no Plano Sequência Podcast, a querida Marina Menezes. Oi, batendo ponto aqui, né, Rafa? Faz nem um mês que eu estive aqui, né, para falar de inteligência artificial. Pois é. E agora para falar do Scorsese, que a gente já falou dele lá no Plano Sequência também. Então é o ciclo aí se fechando, né? Aliás, o Rafa tava lá com a gente, né? Sim. Tava lá, verdade. É verdade. A gente falou sobre as coisas. Caraca, que demais. O mundo gira, o mundo capota, né? É isso aí, que demais, mano. Já tava até falando aqui, né, antes da gravação aqui, que quando você menos perceber, vai ter, um contrato aí, você tá aqui semanalmente, mano. Não tem jeito, é assim. Tem que conciliar, né, a demanda. Dá certo. Dá certo, pois é. E pra fechar essa mesa, ela que é roteirista, pesquisadora de negritude, mulheres e horror no audiovisual, produtora de conteúdo lá no seu canal do YouTube que leva o seu nome, Carissa Vieira. Oiê! E aí? Tô animada demais de falar desse que é um dos filmes que mais me surpreenderam durante o ano. Não é, Cata? Vai dizer que você vai preparar vídeo pra gente no canal. Ai, já pensei, viu? Sem pressão. Sem pressão, né? Sem pressão, mas né, de repente... Sabe, né? De repente, né, fica essa dica. Por que não, né? Fica a dica. É isso, meus amigos, muito bem, olha só, Martin Scorsese, junto com grande equipe e elenco, né, lançou no último dia 19 de outubro o filme Assassinos da Lua das Flores, um filme potente, que coloca toda a habilidade, né, do Scorsese para contar a história à prova, uma história que é difícil de ser digerida, que nos faz questionar a própria existência da sociedade moderna e ao mesmo tempo, né, expõe a violência e as injustiças de uma forma direta e sobretudo desumana também, né? Ele vai mostrar isso de várias maneiras ali. E hoje eu, o Fer, a Má, a Ká, né, que estamos aqui, vamos bater um papo aí sobre Assassinos da Lua das Flores, esse épico que pra mim já é um dos melhores filmes do ano, sem dúvida, e que certamente vai dar muito pro que a gente falar aqui. Mas aqui no Cinemação, você sabe, a gente vai dar spoiler, então se você não assistiu ao filme, siga por sua conta e risco. A ideia aqui é a gente levantar a ideia, discutir visões, e você é sempre bem-vindo para contribuir, né, com essa discussão que teremos aqui. Então já fica esse aviso de spoiler antes de começar a falar aí sobre o filme e vamos bater um papo sobre Assassinos da Lua das Flores agora no segundo ato desse podcast. They told me you was going with Matt Williams for a time. You talk too much. Oh, I don't talk too much. Just thinking who I got to beat in this horse race, that's all. I didn't realize this was a race. I don't care for watching horses. Well, I'm a different kind of horse. Onkashi. Shomikasi Shekoshiajimi. What was that? Shomikasi. That's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil.
Chegava aos cinemas no dia 19 de outubro de 2023 o filme Assassinos da Lua das Flores, filme dirigido por Martin Scorsese, mesmo diretor de Os Bons Companheiros, Taxi Driver, O Lobo de Wall Street, O Irlandês, Ilha do Medo e muitos outros, né? O cara que, bom, todo mundo já conhece. O filme teve um orçamento aí de 200 milhões de dólares e até o momento ao redor do mundo ele já arrecadou 60 milhões de dólares. Assassinos da Lua das Flores conta a história aí entre 1921 e 1926 ali mais ou menos, onde estima-se, né, que cerca de 60 membros da nação Osage tenham sido assassinados em função de interesses financeiros diretos ou indiretos de indivíduos brancos na região na qual haviam estabelecido residência depois de serem expulsos de vários outros estados em função de interesses financeiros desses indivíduos brancos, né? Após muitos apelos, o governo americano resolveu investigar o caso e ver o que está acontecendo na região. Essa é a premissa do filme Assassinos da Lua das Flores. O filme, que é dirigido por Martin Scorsese, conta também com o roteiro do Rick Roof, que já trabalhou com o Scorsese, e na parte técnica fica as menções aqui para o Rob Robson, que é o responsável pela trilha sonora do filme. Temos também, né, a velha conhecida e parceira de longa data do Scorsese, até uma Showmaker, né, que é uma editora que cuida dos filmes do Scorsese há muito tempo já, os dois têm uma afinidade muito grande. A parte de figurino, que é uma coisa importante aqui do filme também, fica por conta da Jacqueline West, e o elenco, né, um elenco estrelar. Nós temos Leonardo DiCaprio vivendo o Ernest, o Robert De Niro vivendo o tio Hale, né, o King Hale, o tio, né, do Leonardo DiCaprio. Temos a Lily Gladstone, a gente vai falar bastante dela porque faz a Molly, uma atriz espetacular. O Jesse Plemons, né, vivendo aí um agente do FBI. Temos também tanto o Cordinal, que faz a Lizzie, que é a mãe da Molly. Temos também o John Lithgow. Temos também o Brendan Fraser fazendo um advogado, a Keira Jade Meyer, que faz a Anna, né, uma das irmãs da Molly, a Jane Collins, que faz a Rita, a Gillian Dion, o Jason Isbell, o William Bellew, o Louis Cancelmi e o Scott Shepherd, que faz o Byron, que é o irmão do Ernest, né? Bom, a gente sabe que o Scorsese, ele sabe muito bem fazer filmes de personagens, né? Aqui, então, ele consegue organizar o filme em uma narrativa coesa, que funciona como estudo de personagem, obviamente, que é uma das características dele, mas também funciona como registro histórico, uma tragédia romântica, o suspense, e pontualmente até como um western, assim, né? Ele vai passar um pouco por isso. Mas além disso, ele cria toda uma atmosfera de apreensão constante no filme. Desde o primeiro frame que aparece do filme até o final, a gente vai sentindo essa apreensão. E isso é temperado com crítica, com ironia e muita cultura, né? Afinal de contas, ele também mergulha fortemente nas tradições aí dos Osage. E eu queria começar por aí com vocês. Quando a gente termina o filme, a gente tem uma boa parte ali, quando vai subindo os créditos e tal, que é acompanhado de alguns sons diegéticos, né? A gente fica ouvindo lá vento, trovão, chuva, cigarra e tal. E isso não só reflete justamente a ligação dos povos originários com a terra, como também acaba preservando essa melancolia do que a gente acabou de ver, né? E eu queria começar por aí com vocês, assim, como é que vocês saíram do filme? Qual foi a sensação, o sentimento, assim, depois que vocês acabaram de ver e subir os créditos, assim? Porque eu confesso pra vocês que eu fiquei bem mexido com esse filme. O Scorsese, ele tem uma coisa que ele vai além de trabalhar com personagem, ele trabalha com universos, e o universo do Scorsese é sempre um universo muito rico. A gente pegar toda a obra do Scorsese, a gente pegar Os Bons Companheiros, ele mergulha ali no universo dos gangsters. Você pega Hugo, você vai mergulhar no universo do Méliès. Aí você pega, por exemplo, o Irlandês no universo daquela máfia barra sindicato. Então, o Scorsese, apesar de ele ter essa coisa de estudo de personagem, ele consegue trabalhar muito bem universos complexos e universos que muitas vezes ou são glamourizados ou são universos pouco conhecidos. Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui, acabou o filme, a primeira coisa que eu pensei
como eu não conhecia essa história até hoje. Puta, não é? E onde eu consigo mais informações sobre ela. Porque ele conta de um jeito que instiga você a querer conhecer mais daquela história. Porque assim, uma vez eu estava vendo uma entrevista do Scorsese onde ele fala que mais importante do que contar uma história é saber contar essa história. E assim, o que eu acho muito interessante no filme é que ele se encerra de uma maneira muito, muito rápida, assim, esse final do filme, essa amarração final da história, a grande investigação, ela acontece depois de quase 3 horas de filme. Então, pra quem busca clímax, talvez até se frustre, assim, pra quem esperava um filme de tribunal, alguma coisa assim, uma investigação. E ele entrega esse clímax no final, depois de quase 3 horas de filme, e tudo se encerra muito rápido, tudo se resolve de uma maneira muito breve. Porque o importante pro Scorsese aqui não é esse final, esse enredo, é como ele trabalha e como ele articula essa história e como que a gente consegue enxergar nessa história reflexos até hoje. Por isso que é muito comum você sair de um filme de Scorsese, você querer mergulhar ainda mais naquela história, porque ele te deixa com vontade de acompanhar mais aquela história, aqueles personagens, e quando se trata de uma história real, logicamente, a gente acompanha mais daquela história real, pra onde foi, o que aconteceu, apesar de ele mostrar ali no letreiro, no final do filme, o que aconteceu com os personagens, a gente quer saber mais sobre aquela história mesmo, a gente quer entender de onde veio, como aquilo se deu, mais detalhes, porque ele tem essa capacidade de nos dar 3 horas e meia de filme, cheio de história, onde ele não fecha todas as histórias, não fica também aquela bobagem de ponta solta, mas que nos instiga a querer conhecer ainda mais sobre aqueles personagens e toda aquela história também. Fernanda até falou assim, como que eu não conhecia essa história antes, né? E o Scorsese dizendo que o importante é como e não o que você vai contar, né? E sim como, né? Eu acho que a pergunta certa que a gente tem que fazer, na verdade a gente já viu essa história ser contada, essa história já foi contada de milhares de formas, milhares de vezes. Foi o primeiro gênero americano, foi o western, e o western se propôs a contar essa história do progresso, da corrida para o oeste, dos povos originários. Só que aquilo, a história já foi contada, mas foi contada da forma errada, pelas pessoas erradas, né? E aí, respondendo a pergunta do Rafa, como eu saí do filme, foi um misto, assim, de emoções. Eu senti todo o peso da história, assim, e essa sensação de impunidade, de uma falta de resolução muito grande, né? Apesar de a gente saber o final de tudo, de todos os personagens, mas o sentimento que fica é desse vazio, né? De impotência, de falta de punição para as pessoas. E logo em seguida, eu fui tomada por um sentimento, assim, de beleza, de encantamento, de, sabe, aquele papel que a arte tem de preencher a gente, assim, principalmente pela forma como o Scorsese decide encerrar o filme. Então, antes da gente ter esses créditos com sons diegéticos, a gente tem a resposta do Scorsese, né, para como contar a história e por que essa história, se você não conhecia, você conhecia ela do jeito errado, com aquela cena da radionovela, né, do teatro. Sim. Que é a forma dele de dizer, eu entreguei 3 horas de realismo para vocês, contando todos os detalhes, a densidade dessa história, a tristeza, o peso que ela tem, para no fim tudo se resumir ao homem branco na frente do microfone, imitando a voz de um indígena. Exatamente. Né? Fazendo um espetáculo daquilo e omitindo todos os fatos importantes, todos os detalhes cruciais da história. Então, quando vai contar sobre a morte da Molly, né? É um parágrafo num folhetim de um jornal e de fato é isso que a gente teria, né, se os pesquisadores não tivessem ido atrás para investigar a fundo quem foi essa mulher, e ir atrás dessas fotografias e da história da família e da história da tribo. Senão tudo que a gente teria seria essa tira de jornal, né, falando, olha, morreu com tantos anos na cidade e tal, era casada, deixou filhos e é isso. Mas e o massacre da família e tudo que aconteceu, né, com ela? Então eu acho que essa virada que ele dá no final para dizer, nossa, lindo que eu tô aqui tentando contar a história da forma mais fiel e respeitosa possível, né? Mas a história, ela é feita disso, né? É sempre o homem branco que vai se apropriar dessa história e contar ela do jeito que bem entende. E querendo ou não, o Scorsese, ele faz um pouco esse papel, né? Do homem branco que vai dar a versão dele da história. Claro que ele fez isso de uma forma muito incrível e respeitosa e trouxe para a produção indígena as pessoas da tribosagem, né? Para
participar, então ele teve todo esse respaldo, mas ainda é uma pessoa de fora contando essa história. E aí, para fechar o filme, que foi o que me trouxe essa beleza, esse encantamento, e lembrando de todas as coisas boas, apesar da tragédia, né? É a cena que ele fecha o filme, que ele filma do alto a tribo nos dias atuais, dançando no movimento de roda, né? E fica bem claro ele dizendo assim, gente, essa é uma história de resistência. O povo Osage, apesar disso tudo, dessa coisa institucionalizada, esse projeto de genocídio que foi feito com esse povo, o povo ainda existe. Claro, estão numa reserva minúscula, lá num lugar que nem era o lugar deles nos Estados Unidos, mas eles existem ainda e eles resistiram de uma forma totalmente pacífica e respeitosa e tal. Chega a ser trágico, né? Uhum. E bonito ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu encerrei com esses dois sentimentos, assim, desse olhar que o Scorsese traz no final, de que beleza, a história tem toda essa força, esse escopo, mas muitas vezes ela é reduzida a uma dramatização porca, e esse povo ainda vive, ainda existe, eles ainda estão lá. E eles resistiram. Exato. Então, eu acho que tem muitas nuances, sabe? Pegando o que o Rafa perguntou, é como eu saí quase querendo gritar. Isso é cinema. Sério, não, real, assim, raramente eu saio do cinema com essa sensação de que, assim, eu estudei pra isso. Sim, sabe? sim. Eu estudei cinema, eu estudo cinema até hoje, porque já faz um tempo que eu me formei, mas eu estudo, leio tanto e pesquiso tanto e, enfim, pra isso, sabe? Uhum. É por causa de coisas feitas esse filme que a gente ama cinema. E ok, pode ser que tenha gente que não saia amando tanto quanto eu. Mas aí é uma questão individual. Mas, de verdade, assim, isso é filme. Assim, um monte de coisa é filme. Mas isso é o filme que dá gosto de ver. E eu acho que o que dá gosto de ver é porque você tem um cara de 80 anos, sabe? Pois que é. tem uma carreira incrível. Mas eu acho que ele faz um filme que ele deixa muito claro de que ele é um homem branco. E eu acho que ele não pode contar essa história a partir de outra perspectiva que não seja do homem branco, sabe? Uhum. Ele tem muita noção de que até a própria carreira dele é pautada pela lógica dele ser um homem branco contando histórias de homem branco. Sim. Então, ele tá tudo na perspectiva. Ele tá contando a história do povo Osage, mas ele não é um Osage. Ele é um homem branco, então ele pode mostrar a história através da perspectiva do povo branco, mas não colocando o povo branco como o mocinho, como os westerns fizeram esse tempo todo. Então, é muito curioso porque você está contando ali a história dos Estados Unidos, mas você está também mostrando a história do cinema. Uhum. E, assim, quem conhece a história do Scorsese sabe que ele é, talvez, atualmente, vivo, o cineasta mais apaixonado e que mais investe o próprio dinheiro na preservação do cinema, sabe? Do cinema de vários lugares. Não só o cinema americano, não só o cinema dos Estados Unidos, mas ele ajudou na restauração de filmes de vários países, de vários continentes, incluindo, assim, filmes brasileiros. Então ele é um entusiasta pelas histórias do cinema. Mas entender também que o cinema é importante na perpetuação do status quo, ele é importante na perpetuação das histórias dominantes. É um negócio muito impressionante quando você está falando de um cara branco privilegiado de mais de 80 anos. Exato. Quer dizer, de mais de 80 anos, não, ele tem 80, ele vai fazer 81, se eu não me engano, esse mês. É isso, eu curto o Scorsese, gente. E aí, pra mim, a grande questão é que, assim, você tem toda uma história do cinema americano falando sobre o homem branco como o mocinho que os indígenas são os grandes vilões. Uhum. E essa é a história dos Estados Unidos, mas é a história do cinema também. E aí a gente tá falando de um cineasta que ama cinema. Então, pra mim, ele pegar e contar a história dos indígenas através da lógica branca, porque é a lógica que ele pode contar de verdade. Então, o olhar do filme é o olhar do homem branco, é um olhar através da lógica do personagem do DiCaprio. Mas esse personagem não ser de fato o mocinho, porque eu acho incrível como ele coloca o personagem do DiCaprio como um personagem que não é necessariamente... Ele é um vilão também. Ele não é o vilão tradicional, ele não é o vilão... Ele é estúpido, né, cara? Ele é estúpido, mas a estupidez dele também é uma estupidez que é conveniente pra ele. Uhum. É conveniente ele ser estúpido e se manter nessa lógica de não estou fazendo isso porque eu sou ruim. Eu sou só burro.
eu sou só estúpido. Mas, na verdade, ele, no fundo, tem noção do quanto ele age de uma maneira errada e do quão mal ele é. Então é uma forma de maldade também. A estupidez que é conveniente, ela é talvez o pior tipo de maldade que existe, sabe? Porque... É a pessoa que se faz de sonsa, né? Exatamente. Então o personagem principal é ele que tá vendo tudo e, de fato, ele ama aquela mulher. Que é a coisa mais absurda de todas, assim. Ele ama aquela mulher, mas ele ama outras coisas também. E aí ele encontra formas de dizer pra si mesmo que ele não é mal, que ele não está fazendo nada errado, que tudo que ele faz por um bem maior. Então, é muito incrível pensar que a gente está falando de um diretor, tem uma carreira incrível, onde ele sempre teve teor político e de crítica à lógica do homem branco e à lógica social que privilegia, mas assim, é uma outra realidade nesse filme e eu acho que esse filme ele mostra muito que quem quer mudar o próprio olhar, cineastas que querem colocar um olhar diferenciado, eles podem. Sim. Porque a gente tá falando de um homem de 80 anos. E aí ele tá contando uma história que sim, é através da lógica do homem branco, mas que não deixa de subverter a lógica do western, que é uma lógica dominante no cinema, mas que tá tendo ali também, é isso, ele subverte esse gênero tão comum ao povo americano quando ele olha para os indígenas de uma maneira diferente, sabe? E ele mostra que o branco é um explorador e que o branco ele cresce naquele país que fica pregando uma lógica de qualquer pessoa pode crescer e uma lógica de founding fathers, os pais fundadores, mas fundadores a partir de que lógica? Exato. Quantos povos foram massacrados? Então ele genocídio, né? Total. Exatamente, ele tá contando uma história de genocídio e que ele tem muita noção, e eu acho que ele se coloca no filme de várias maneiras. Ele se coloca, o diretor, né, e conta essa história, mas ele vai além, ele se coloca em cena também, numa cena belíssima. E ele claramente está emocionado, Sim. Mas assim, é isso. Todo mundo também tem privilégios por causa dessas pessoas que massacraram indígenas. O povo americano, o povo branco tem privilégios pelo massacre desses povos originários. Então, assim, para mim é muito significativo, porque não é apenas ele se colocando como pessoa, mas ele se coloca também como cineasta. E como um fã de audiovisual, um fã de cinema. E uma pessoa que entende que o cinema que ele sempre admirou foi um cinema que cresceu e que se construiu à base de colocar os povos originários como cruéis, malvados. E, na verdade, esses povos foram massacrados. Então, assim, eu gritei cinema. E quando as pessoas falam, mas eu vejo o Scorsese como uma figura paterna, grande homem. Também te amo, Scorsese, nunca vai ouvir, mas... Ai, quem acompanha o Instagram da filha dele, ai, dá muita vontade de ser netinha dele, ser filha dele, dá né? Ele é muito fofo. Muito. Storm, it's powerful. So we need to be quiet for a while. Good for the crops, that's for sure. Just be still. Mas refletindo assim nisso que a Carissa estava falando, né? Eu acho muito interessante. Isso é algo que eu já vi vários atores falando, assim, em relação à construção de personagem. Num geral, o vilão nunca vai achar que ele é vilão. Ele não vai fazer as coisas que ele faz pensando que ele é o vilão. Ele vai fazer o que ele faz pensando que ele tem razão. Mas ele nunca vai se ver como o maldoso da história. Ele vai achar justificativa de não sei da onde para aquilo que ele está fazendo, né? E essa, não só na questão indígena, mas todas as minorias ou todas as civilizações não brancas, né, que sofreram genocídio, assim, isso é um retrato das Américas, né? Mas isso acontece na história da humanidade e se repete, assim. E é assombroso para mim como esse filme chega num momento em que tem coisas acontecendo no mundo. Pois é. Cara, eu tava vendo uma entrevista essa semana, eu vou tocar até no assunto delicado, mas que quando eu vi, eu lembrei na hora do filme de Scorsese, porque parte de você conseguir promover um genocídio desse tamanho, né, é você desumanizar totalmente a vítima, né? Não.
Os indígenas eles não são nem gente, eles são meio gente, eles são bárbaros, né? Eles precisam ser civilizados. Teve campanha lá nos Estados Unidos, né, para catequizar povos indígenas, assim como teve em todas as Américas, né? Então, o primeiro passo é você achar essa explicação, e que muitas vezes a ciência respaldou para dizer que aquela pessoa não é humana e que você pode explorá-la e depois, né, assassinar de qualquer forma. E aí a gente está acompanhando aí essa bagunça lá na Palestina, né? Que a gente está acompanhando agora, mas que está acontecendo há, sei lá, uns 60 anos, há muito tempo. E aí eu vi uma entrevista da Gal Gadot, ela é sionista, né? E ela falando que não tem que cessar fogo coisa nenhuma, que ela, inclusive, não chama os palestinos de palestinos, ela não reconhece a identidade deles, ela chama eles de vizinhos. Caraca. Deu um estalo da hora na minha cabeça, tipo assim, cara, é isso, ela tá desumanizando, tá apagando a identidade completamente do povo palestino, que já tava lá antes deles chegarem, sabe? Então eu não vou nem chamar você da sua nacionalidade, da sua etnia. Você é um vizinho, um intruso. Então, se isso está acontecendo hoje em dia com mídia, com televisão, satélite, internet, todo mundo em cima. Imagina o que não foi, né, nesses séculos, o que aconteceu com o povo Osage. O filme, ele cobre, acho que um período de 2, 3 décadas, né? O livro, ele cobre, acho que um século, mais ou menos, assim, conta a história um pouco mais completa, assim. Mas, para além de tudo, o filme do Scorsese ainda vem numa hora muito propícia, né, para dar esse aulão pra gente. Você sabe que tem uma coisa interessante, quando vocês estavam falando, eu tava pensando aqui, né? O Fer falou que quando termina o filme dá vontade dele saber mais, e como é que a gente não sabia essa história. E eu acho isso interessante porque recentemente eu peguei um trecho de uma entrevista do Scorsese perguntando pra ele o que era cinema pra ele, né? E ele falando que o cinema é algo que você carrega com você. Então você às vezes está fazendo alguma coisa, você lembra daquela cena, você lembra daquela memória. O cinema, ele tem esse poder de estar sempre contigo ali, inclusive para tentar demonstrar um pouco daqueles sentimentos, né? Você tentar materializar de alguma forma aqueles sentimentos e tal. E quando o Fer fala isso, que dá vontade de saber mais e tal, eu acho que é um pouco disso, é um pouco dessa essência do que o Scorsese falou, que o que era cinema para ele. E eu acho interessante também porque essa história, ela por si só já demonstra o tamanho do apagamento que a gente faz, né, ao decorrer dos anos e tal. Então veja, se a gente for parar para pensar em serial killers americanos, todo mundo vai falar lá, vai lembrar do Ted Bundy, vai lembrar de outros assassinos, enfim, Jack Stripador, o assassino lá do Zodíaco e tal, enfim, tem um monte de assassino, serial killer famoso nos Estados Unidos e tudo mais. Quantos filmes foram feitos desses caras, que são em sua maioria homens brancos e tal, e que mataram pessoas dentro lá da sociedade americana de forma super violenta e ganharam filmes, muitos filmes. Quando a gente para olhar a comunidade Osage, que passou por um genocídio, e se a gente for juntar ainda, né, com a década de 30, é possível que tenha chegado aí a centenas de mortes e tal, tanto que o próprio período ali, né, entre os indígenas é chamado de Reino do Terror, porque foi um momento de muita morte, um número crescente de vítimas o tempo todo e tal, então era realmente um período muito tenso. E aí, quantos filmes foram feitos a respeito disso? Especificamente sobre essa tragédia que aconteceu com os Osages, antes desse filme do Scorsese tinham sido feitos 2 filmes. Um dos filmes se perdeu, e eu vou voltar nele, e tem um outro filme que é basicamente uma introdução ali a quem era o J. Edgar Hoover, né, que foi o cara que meio que foi o primeiro diretor do FBI americano e tudo mais, que depois teve filme também sobre ele e tal. Foi meio que o argumento do Scorsese, né, quando ele começou esse projeto. Ele abordar a criação do FBI, mas quando ele entendeu do que se tratava a história, assim como um todo, ele não conseguiu desviar mais o olhar, né? Exatamente. E veja, esse segundo filme é um filme que foi feito em 1959 e passava por essa questão da tragédia dos Osage e tudo mais. O primeiro filme é um filme que foi perdido, que em inglês se chamava A Tragédia, né, dos Osages e tal, que é um filme de 1926, e quem dirigiu esse filme
filme foi um diretor, que é um diretor indígena e tal, que chamava James Young Deer. E esse filme desapareceu. Esse filme sumiram com esse filme. Então veja até como isso é símbolo desse apagamento. Até o filme que foi dirigido por um diretor indígena, contando a história dos Osages e tal, se perdeu na história. Então esse filme do Scorsese agora, para contar a história dos Osages, é o terceiro filme na história do cinema que é feito sobre esse que é um dos maiores acontecimentos que a gente tem na história mundial, assim, que é um verdadeiro genocídio e tal. E isso é muito impactante da gente perceber, e volta para aquela coisa, né, do que o Scorsese estava falando, sobre a gente carregar o filme com a gente e tal. E aí eu acho muito simbólico também quando a gente começa a assistir o filme, e o filme ele começa com um ritual Osage, né? O ritual de lamentação ali, de que as pessoas estão perdendo a sua identidade, que aquilo ali tá indo embora e tudo mais. E aquilo já faz uma ligação direta, porque naquele momento muitos indígenas, eles acabavam sendo forçados, né, a entregar seus filhos e tudo mais para os brancos, para que esses filhos fossem para internatos e tal. E a ideia ali era que a Igreja Católica, né, pregava um programa governamental que foi implementado naquela época, era matar o índio e salvar o homem. Essa que era a ideia. Então centenas de crianças acabaram indo para esses internatos para aprender a cultura branca e tudo mais e tal. E essas crianças, elas acabaram sofrendo, né, abusos físicos, sexuais, psicológicos e tal. E a gente começa o filme já imerso nesse sofrimento dos Osage ali, que já estavam perdendo a sua identidade. E por uma ironia do destino, esse povo acaba estando num território que tem petróleo e vira, né, um lugar super valorizado, e aí eles passam para um outro patamar de tragédia, porque daí começa a vir justamente as pessoas indo até lá para capitanear o dinheiro e tudo mais. Mas essa sequência, sabe, de tragédias, de apagamento e tal, isso já é sentido logo no começo, assim. E esse nível de imersão, com tudo isso que já é colocado ali, você fica o tempo todo com o peito apertado, assim, né? Muito legal isso, né? O Scorsese, ele consegue sintetizar muitas vezes o que ele quer em questão de minutos, mas quando ele quer desenvolver, o personagem quer desenvolver uma trama, ele arrasta, né? Esse filme ele é cheio disso, né? Ele tem um começo que nos joga um monte de informações em questão de minutos. Em questão de 20 minutos, você já tem um total contexto do que aconteceu e do que está por vir, na verdade, né? Tudo o que vai acontecer é nos primeiros 20 minutos que ele mostra esse apagamento, é nos primeiros 20 minutos que ele mostra o surgimento do capital ali dentro daquele povo, ele mostra os efeitos da centralização desse capital na mão de poucos, o que acontece quando esse dinheiro ele passa a não ser distribuído em benefício daquela população, e sim ele está ali para enriquecer algumas pessoas, alguns grupos, sobretudo empresas de automobilismo, né? Aqueles carros chegando, e como isso acaba movimentando, até mesmo movimentando a cultura daquele local, né? Que eles passam a cultuar a corrida de carro, o carro passa a ser um objeto de desejo daquele povo, e em pouco tempo você já vê o personagem do DiCaprio se apaixonando pela Molly, tudo que acontece, e já começa a ver o surto de diabetes, ele já é contado logo no começo. Então, tudo que acontece no filme, ele é sintetizado em 20 minutos. Então, quando ele quer, ele acelera. A partir daquele momento, pronto, você já tem contextualizado, agora eu vou contar a história desse povo e a história desses personagens específicos. Então, ele passa a desenvolver mais cada um do personagem, o filme ele se desacelera, ele passa a ser um pouco mais cadenciado. Tem até algumas cenas até um tanto pueris, assim, aquele flerte inicial. Ainda que a gente saiba o personagem do De Niro rondando ali, a gente sabe que ele tem segundas intenções, a gente consegue sentir uma certa ingenuidade, não digo ingenuidade, uma certa pureza no sentimento que o DiCaprio tem pela personagem da Molly. Isso é construído de maneira muito, muito lenta, e no final ele acelera de novo. Essa forma do Scorsese contar a história que começa de uma forma enérgica,
depois ele cadencia. Por isso que eu falo, 3 horas de filme é pouco pra esse filme. É um filme que tivesse 4 ou 5 horas, da forma como o Scorsese articula essa história, e não sentir 3 horas passando. O filme acabou, o filme eu também não. Não é possível que deu 3 horas e meia. Algo diferente do que eu senti o Irlandês, por exemplo. Acho que o Irlandês ele me cansou. Aqui não. Aqui o Scorsese, não só o Scorsese, a gente precisa também tirar o chapéu pra Thelma Schoonmaker, que é a grande montadora, aquela que trabalha, que é a grande parceira, na verdade, né? Ele é parceira do Scorsese. Não existiria Scorsese sem a Thelma. E a forma como ela monta essa história é uma história que ela vai de um ponto pro outro de maneira muito, muito bem costurada. Não é um filme de sketch, por exemplo. Ainda que, se a gente pensar formalmente falando, é um filme cheio de sketches. Mas a forma como essas sketches elas são tramadas uma na outra, não dá essa sensação de que é um filme de sketch. É um filme de uma história contínua. Isso graças ao trabalho da montadora, que consegue fazer um negócio de um filme de 3 horas e meia parecer que passou assim no piscar de olho, num filme que é uma coisa que é importante a gente falar. A nossa atenção ela tem sido desviada diante de tantos estímulos de série, que a gente vê uma série que são a cada 20 ou 40 minutos. Você tem um gancho que te faz continuar vendo aquela série, e no filme não tem isso, né? Não tem gancho pra você continuar, são 3 horas e meia sem esse gancho. Então a gente tem essa coisa da atenção fragmentada. As redes sociais têm contribuído muito para essa nossa desatenção e para esse hábito que a gente tem de sempre ter estímulos a cada 20 minutos, que é o tempo mais ou menos de 20, 40 minutos, com o tempo de um episódio, até um gancho para continuar contando essa história. E o Scorsese ele vai totalmente à contramão. Não tem gancho, não tem clímax. É uma história muito, muito linear, essa desse começo, esse final frenético. Nos demais momentos é uma história muito linear, mas o trabalho da Thelma Schoonmaker consegue fazer com que esse linear nunca se torne tedioso, né? Algo que, por exemplo, Duna não conseguiu fazer, na verdade, né? É um filme que cansa, é um filme pesado, é um filme que você acaba ele meio... Caramba, sentiu o peso desse filme, né? E aqui não tem isso. Eu acho que tem uma outra coisa, não sei se vocês concordam, mas até parando aqui pra pensar também, né, no que a Carissa estava falando pra gente sobre essa questão dele, ele se entende, né, como esse homem branco, ele entende também que esse olhar desse homem branco de 80 anos, privilegiado e tal, é interessante da gente ver também como o Scorsese ele tem como hábito dele, né, e a gente já viu ele fazendo isso em outras obras, mas ele é um cara muito respeitoso, né? O Scorsese, pra quem não sabe, é um cara que, né, descendente de família italiana e tal, vindo de uma criação católica e tudo mais, mas quando a gente vai ver lá o filme, quando ele trabalhou, por exemplo, em Kundun, a gente vê ele tratando o budismo também com essa forma muito autêntica, muito respeitosa. Depois, quando a gente vai ver também ele trabalhando lá em Silêncio, né? Silêncio é aquele filme com o... Adam Driver. O Adam Driver com Liam Neeson e tal. Então, quando ele trabalha lá em Silêncio, ele também vai trabalhar o shintoísmo, né? Também da mesma forma, respeitosamente e tal. E quando eu digo respeitoso, é porque ele dá tempo de tela, que era isso que o Fer estava falando sobre os cortes e tal, ele dá o tempo de tela pra gente entender os processos, pra gente entender os rituais. Então a gente consegue compreender, quando a gente está assistindo o filme, a gente consegue compreender que se os personagens eles creem em algo, eles acreditam e tal, é responsabilidade do cineasta retratar essas crenças com essa autenticidade, com esse respeito. Então ele vai realmente passar por todos esses processos dessa forma. Então quando a gente vê, por exemplo, a Molly, várias cenas repetidas, né, dela indo lá e ela agraciando lá o sol e tal, e depois todo o processo, desde o começo, quando eles estão lá falando sobre essa perda de identidade e tal, ele dá esses tempos, assim, ele dá o tempo da gente olhar, da gente entender, da gente sentir os cânticos, da gente... Porque é isso, é uma forma dele pegar e falar assim, não, eu preciso passar isso pro espectador, porque é isso que os personagens são, então eu preciso passar com essa verdade. E isso é uma coisa, assim, eu diria brilhante, né, da parte dele, porque traz realmente essa imersão pro público, né? Eu acho que o legal é que em momento algum se questiona se aquelas visões seriam verídicas ou não. Ele não faz menção de ser alguma alucinação dos personagens. Aquilo é tomado como verdade e você acredita se você quiser, né? Eu acho que pra mim uma das maiores surpresas do filme foi realmente essa questão do ritmo, né, que vocês estavam falando. Então, assim, na primeira meia hora do filme, eu tava achando o filme
estranhamente até meio bem humorado, assim, sabe? Com um ritmo gostoso, legal. Só que se você para de prestar atenção em algum momentinho ali, você perde uma cena e outra que são super pesadas, que estão no meio daquele frenesi, daquela cidade que é super efervescente, tem gente entrando, tem gente saindo, e o Scorsese trabalha a mise-en-scène muito bem, né? Então, no plano de fundo, ele trabalha bem a profundidade de campo, né? Você consegue ver a movimentação no fundo da cidade e tal. Assim, depois de analisar e aqui na conversa com vocês, assim, eu acho que eu dou esse crédito dessa... Pra mim, o filme ele é bem dividido, assim, em 3 atos, sabe? A gente tem ali o início contando a história do casal, né? E toda essa ambientação. Então, o filme toma esse tempo para te ambientar, tanto historicamente, né? Ele começa com umas cartelas ali no início, mostrando as fotos do povo e como eles conquistaram a fortuna e como isso atraiu a ganância dos brancos. E as pessoas começaram a desaparecer. E depois já nem era desaparecimento mais, era um assassinato. E aí mostra a cidade, ambienta, apresenta os personagens principais, eles se conhecem e tal. E aí no segundo ato a gente vai ter a questão dos assassinatos, né? Os crimes acontecendo e mais pro final a parte de investigação e o julgamento, né? Eu vejo assim bem dividido essas partes. Eu acho que ele toma um tempo bom na questão dos crimes e da investigação, né? Sim. Mas ali no começo eu acho que flui muito bem, primeiro pela montagem, né, que o Scorsese ele sabe quando ser breve e quando demorar em alguma coisa. Então, tem uma cena logo no começo, eu acho que é a primeira cena de assassinato assim explícita que aparece, que é uma mulher indígena saindo de casa, só que ela tá com uma roupa super não indígena, assim, um vestidinho e tal, e passeando com os cílios de carrinho. Vem um homem de terno e simplesmente dá um tiro na cabeça dela, assim, na calçada de casa. Aí ele pega o carrinho com o bebê e sai. Ah, sim. Que não fica muito explícito ali se é o marido dela, se é algum conhecido, se for uma morte encomendada, né? Mas Sim. dá a entender que foi assim que começou. E é tão cru, tipo, não tem artifício nenhum, não tem corte de câmera, não tem zoom, não tem nada. É um plano simples, assim, um plano aberto, o cara chega, atira e sai. É de uma crueza, de uma frieza, mas logo ele estanca essa ferida. Então a cena aparece e já passa, ele já vai para outra. E aí tem algumas mortes pontuais que ele decide gastar mais um tempo ali, não só pela ligação com a protagonista, mas para dar essa dimensão de crueldade pra gente. Então, tem a irmã, acho que mais nova, que morre envenenada, né? É meio en passant, assim, a gente vê eles no velório, e a filha da Molly andando sobre o caixão, e aquele ritual e tal, a gente sente o peso, mas logo passa. Quando é a segunda irmã que morre, né, que aí já é o que vai ser o estopim para ela ir atrás de uma investigação e vai pagar a polícia para ir atrás dessa investigação, né? O Scorsese volta nesse crime algumas vezes e se demora e mostra o caixão. E aí é um grafismo horrível, né? Assim, pra gente entender o nível da crueldade. Então, uma mulher jovem sai com 2 homens, morre, eles acham, sei lá, 6 dias depois, e aí eles fazem uma espécie de exumação, autópsia, não sei o que é aquilo. Na hora, assim, né? Na frente de todo mundo, assim. Eu não sei se é normal pra época, mas não é normal hoje em dia, assim. E aí depois no julgamento a gente tem o lado do assassino, né? Narrando, não, eu fui mesmo. Aí depois eu fumei um cigarro e tal, e contando numa frieza, assim. Então acho que o que dá esse ritmo maravilhoso pro filme é que a montadora e o Scorsese, eles sabem exatamente onde dar mais tempo de tela pra evocar a emoção certa, pra dar o peso certo e justificar as ações da protagonista, né? E óbvio a trilha sonora, né? Eu acho que a trilha sonora ajuda muito a manter o ritmo do filme. Eu não sei se é um contrabaixo, se é um violão, mas tem uma nota que fica assim, se repetindo o filme inteiro. Sim. Tom. Sim. Talvez seja um tambor também, não sei. Mas tem um registro muito insistente, assim, desde o começo do filme. E ele não é uma nota que sai do lugar que ela fica mais estridente, mais rápida. Ela continua mesmo, assim. Então é como se fosse uma bomba relógio, sabe? Um relógio ticando ali o filme inteiro para te mostrar que vai dar ruim. E a tensão vai crescendo, vai crescendo. Quando eu lembro de Silêncio, por exemplo, que o Fernando falou, realmente eu achei um filme lindo, poético, incrível, mas muito pesado, muito
arrastado, e eu acho que propositalmente o Scorsese quis fazer isso, né? Olha o nome do filme, Silêncio. Planos longuíssimos, sem fala nenhuma, só som diegético. Exato. Outra proposta, mas esse aqui são 3 horas e meia que passam assim, tinindo. Shows itself to you that Bill Smith didn't take the proper care of Minnie the way he could have. To have her sick and die, take her head rats and her land. That oil, which should go to her sister as your wife, well, he's taking money that by right should go to Molly. The mother, Lizzie. He's not in good shape. She won't last. Aliás, o filme tem uma homenagem, né? No final fala que foi dedicado pro Robbie Robson, né? Que foi o cara que morreu, ele faleceu 2 meses antes do lançamento do filme e que é o compositor do filme. E isso é uma coisa também interessante porque o Scorsese, ele teve a preocupação de montar uma equipe em que tivesse, né? Pessoas dos povos originários e tal, e algum tipo de ancestralidade indígena também. E era o caso do Robbie Robson, né? Ele tinha uma ancestralidade indígena e foi ele o responsável por fazer a parte de trilha sonora, e ele trabalhou bastante isso, essa continuidade da trilha, como a Má estava falando, né? Essa música, o tambor, ela traz justamente esse envolvimento ali da cena que vai trazendo essa tensão constante ali, mas sempre uma coisa muito temática, muito envolvida pela identidade do filme em si, né? E, Caio, eu queria até que você falasse um pouco sobre a sua sensação, porque uma das frases também, assim, muito repetidas por quem gosta de estudar cinema e tal, é que o Scorsese, ele fala que muitas vezes é importante você voltar pro básico, né? Você evitar de ficar fazendo grandes coisas difíceis e inventivas e não sei o que, você volta pro básico, você vai fazer ali um plongé, um contra-plongé, um traveling aqui, outro ali, trabalhar com luzes. Aqui a gente vê muito isso, né? Os personagens envolvidos pela escuridão, muitas vezes, né? Sendo abraçados por ela e tal. Cena de diálogo tem muita penumbra no rosto, assim, né, em alguns momentos. Mas até isso que a Má estava falando, sobre a questão da violência, o Scorsese é um cara que sabe apertar as coisas na hora certa, assim, né? Ele sabe a hora de colocar a violência ali para trazer, né, esse choque e tal, e não fica uma coisa, enfim, maniqueísta, assim, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Eu acho interessante que até na entrevista ele fez um curta com o Timothée Chalamet recentemente, né? Acho que saiu há poucos dias. Mas antes tinha saído até pelo menos um pedaço da entrevista que o Chalamet fez com ele, e ele fala muito disso, né? De como a gente aprende, como ele aprendeu muitas técnicas e tal, e que às vezes é importante mesmo isso, de voltar ao básico. E eu acho interessante como nesse filme, a lógica do olhar, às vezes, é um pouco diferenciada, mas ele usa exatamente isso, o retornar ao básico. E eu acho que tem como ser inventivo fazendo o que já se sabe. Indo para esses lugares, assim, a câmera, ela não precisa dar grandes voltas e fazer coisas mirabolantes. A câmera, ela só precisa fazer isso em casos muito... Eu não sei se a palavra é raro, em casos raros, mas assim, não é sempre, sabe, que você precisa de movimentos mirabolantes. O que você precisa, porque a câmera, ela existe em função de contar uma história. Os planos, eles existem em função de mostrar da melhor forma a sua narrativa, o que você, como cineasta, né, quer levar ao público. Então, assim, tem como ser criativo e inventivo com muitas aspas aí, o básico, sabe? E aí eu acho que, por exemplo, a cena final desse filme, ela mostra isso. Ele não tá fazendo grandes movimentações pra mostrar os Osage no final do filme. Sim, exato. Ele faz um plano só, basicamente. E a gente tem uma cena extremamente respeitosa, extremamente bonita. Então, pra que ele precisa fazer planos mirabolantes? Sabe? O que ele precisa contar a história da melhor maneira possível. Óbvio que, assim, ele tem uma montadora excepcional. Sim. Excepcional. E ele é um cineasta muito efetivo, né? Ele sabe muito bem o que fazer
com a sua câmera, óbvio, ele tem um diretor de fotografia ótimo, mas é sempre uma parceria, né? Então, é aquilo, ele sabe os momentos, tem uns closes muito interessantes na personagem da Molly. O filme é muito pelo olhar do personagem do DiCaprio, mas é incrível como o filme, ele mostra com respeito aquela personagem e a gente acaba conhecendo tanto dos sentimentos dela, sabe? A câmera não faz grandes coisas pra mostrar ela, assim, de formas mirabolantes e vamos lá fazer um traveling ao redor da personagem. Não. Ele dá um close no rosto dessa personagem. Eu acho, inclusive, que a câmera, ela abre muito espaço, ela permite demais mostrar a corporalidade desses personagens, sabe? E abrir espaço para a interpretação desses atores, que eu acho que, assim, uma das coisas mais brilhantes desse filme tá nas interpretações. A gente tem um De Niro super carismático, ao mesmo tempo que a gente percebe toda a maldade e a manipulação dele. A gente tem um DiCaprio que, assim, como faz bem personagem obtuso, né? Como faz bem esses personagens meio burros, mas assim, que tem essa mediocridade latente, sabe? Sim. Que a gente olha... O DiCaprio é muito bom, eu acho. Ele é um ator muito bom. Mas eu acho impressionante como ele consegue fazer esses personagens, porque precisa ter muita inteligência como ator para mostrar essa maneira meio obtusa, meio simplória de existir que o personagem dele tem, e não é o primeiro personagem que ele faz isso. Tem filme do Tarantino que ele é meio assim, mas eu acho que nesse ele cresce muito nisso, principalmente porque é um personagem muito dicotômico, sabe? Ele tem essas nuances que transitam, né, nessa lógica de agir de maneira muito incorreta, mas ao mesmo tempo amar aquela pessoa, porque eu realmente acredito, e eu acho que o filme mostra muito isso, de como ele se importa com a Molly, mas ele faz coisas horrendas para a própria Molly. Exato. Então, e ao mesmo tempo, o filme mostra com respeito, uma dignidade a Molly. E a Lily Gladstone consegue estar ali com dois atores que já são extremamente conhecidos e que eu acho que eles são muito bons e que estão muito bem nos seus personagens. E ela diz tanto sem dizer. Exato. Ela tem uma dignidade, ela domina tanto a cena. E eu acho que a câmera do Scorsese permite tanto que ela brilhe. E é uma interpretação que tem tanto, sabe, do corporal. A gente vê na maneira como ela respira, às vezes, o que aquela personagem sente. Então eu acho que a câmera do Scorsese permite que os atores façam o seu melhor também, sabe? Tem até um lance, até voltando para esse negócio do básico, que eu achei interessante só da gente observar, que tipo, tem pequenas coisas que a gente vê ali durante o filme que a gente fala, meu, é isso. Quando o cara fala assim que tem vontade de gritar, meu, isso daqui é cinema, são momentos assim. Assim, ó, a Ká tava falando sobre esse negócio do personagem. Logo nas primeiras cenas, a gente vê o Ernest, né, que é esse personagem do DiCaprio, ele saindo do trem e tal, e aí tem um momento ali que tá rolando uma confusão, uma galera brigando, se batendo e tal, e você vê ele feliz com aquilo. Ele gosta daquilo, ele quer participar daquele negócio. Ali você já começa a entender um pouco de quem que é esse cara, o que esse cara faz, o que é o tipo de diversão desse cara. E aí quando ele chega finalmente no tio, eu acho que o Scorsese faz escolhas ali, assim, visualmente muito significativas, né? Porque primeiro ele faz um plano super aberto, onde a gente vê aquele monte de gado ao redor da casa, então a gente já tá vendo um cara que já é poderoso por ter gado, e ele deixa isso claro, não precisa nem ficar falando depois, tipo, já tá muito claro ali, mas a gente vê aquilo. E aí o Ernest, ele chega na fazenda, e aí o William Hale, né, que é o Robert De Niro, ele vem, abraça o sobrinho, e aí o Scorsese faz ele gira com a câmera no eixo ali entre os dois, né, ele dá uma volta assim entre os dois. Ali ele tá demonstrando já que é isso, que o Ernest caindo naquele mundo e sendo envolvido por esse tio, no momento que ele colocou o pé ali. Então a gente não precisa ter muitas coisas, sabe, não precisa ter muitas inventividades nesse sentido.
sentido. Depois tem outro momento que eu acho também brilhante, assim. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, tem uma câmera em primeira pessoa que quando a Molly tá andando pela estação de trem, assim, a gente vai acompanhando ali, e aí tem aquele monte de gente, uma multidão de brancos e tal, que ficam toda hora olhando pra ela com um olhar meio, né, de hostilidade e tal. Primeiro, o Scorsese colocar você na pele, né, da Molly ali, você tá vendo o que ela tá vendo, uma câmera em primeira pessoa, aquilo ali muda completamente a sua relação com ela, com a própria Molly, né, e ele faz uma brincadeira também, que é o uso da própria fumaça, né? Porque a gente, quando vai ver os filmes antigos e tal, essa fumaça ela era usada para trazer uma coisa meio maligna, meio densa, assim. E aí ele faz esse detalhe que é ela andando na estação de trem e aquela fumaça do trem vai tomando ali. Então você não vê direito o chão, você vê aquelas pessoas passando, então você tá o tempo todo nessa coisa tensa, que você não sabe aonde que ela tá pisando, o que ela vai fazer e tal. Então, isso é muito bacana, assim, da gente ir vendo, porque essa construção desse ambiente traz essa hostilidade que a gente acompanha durante o filme inteiro, mas com essa liberdade que a Carissa estava falando, porque quando a gente vai ver a interpretação do DiCaprio, do De Niro, da própria Lily Gladstone, né, a gente vê eles muito fluidos, assim, com tudo que está acontecendo ao redor. Essa coisa do DiCaprio ser esse personagem medíocre, meio burro ali e tal, cara, ele faz com uma precisão, assim, com uma perfeição, porque tem momentos que o tio tá falando com ele e ele tá com um olhar completamente perdido, ele fica meio olhando pro lado, ele não sabe direito o que ele responde, o tio fala assim, você lê livro? Ele, não, eu sei ler, não, mas você lê livro? Não, eu sei, eu posso ler, o cara tá completamente assim, perdido naquilo, né? Não, a conversa, essa conversa dele sobre mulheres também é nojenta, sabe? Nojenta. O De Niro, o personagem De Niro tenta manter a coisa nas entrelinhas, mas o cara é tão burro que às vezes ele precisa ser muito literal, assim, perguntar as coisas. E eu acho que é isso, o Scorsese com tanto tempo de carreira, ele ainda consegue se inovar e fazer coisas diferentes. Então, acho que um dos grandes méritos, a gente está falando aqui das atuações, né? Mas é uma coisa que não aconteceu antes no cinema dele, foi ter um protagonismo tão grande de uma personagem feminina, né? É isso, ele sempre teve esse olhar para o homem branco, ítalo-americano, ou irlandês, ou o jesuíta, mas ele sempre teve esse interesse por desenvolver esses personagens masculinos e as mulheres sempre ali de coadjuvantes, né? E aqui a gente tem a Molly, que para mim tá 50-50, assim, dividindo o protagonismo com o DiCaprio, às vezes até não intencionalmente, assim, mas o brilho é tão grande, a força da atuação dela é tão grande, o magnetismo desse olhar que ela tem meio melancólico, mas que quando ela consegue dar um sorriso, ela te ganha, porque tem muita verdade, tem muito carisma ali naquela personagem. Então, para mim, um dos grandes méritos é o Scorsese, pela primeira vez, dando esse protagonismo para uma personagem feminina que é extremamente trágica, mas ele não vitimiza essa personagem em momento algum, assim. Eu ficava... Isso, né, Mari? Antes, no Alice Não Mora Mais Aqui, mas aí foi lá nos primórdios do cinema dele, né? Foi bem no começo, assim. Esse lugar dele não vitimizar a personagem da Molly foi o que mais me pegou, assim, durante o filme, porque ela é envenenada por, sei lá, o filme dá a entender que são anos, né? Desde o início do casamento deles, ele foi dando doses assim, homeopáticas de veneno para ela, assim como aconteceu com vários outros Osage, né? Eles e não só o veneno, e não só o veneno químico, mas o veneno da alimentação, porque muitas vezes eles falam, se você continuar comendo água também. Se você continuar comendo doce como homem branco, você vai morrer de diabetes. Então tem toda essa questão também, né, dessa doença que vem de fora, porque é isso, né? Muito daqueles surtos de diabetes vem de uma alimentação completamente desbalanceada que foi imposta a eles, porque é isso, né? Quando você traz
esse dito progresso, você carrega consigo todas as problemáticas que a gente aqui fora desse universo traz, que é comida ultraprocessada, Capitalismo, né, Fê? que é uma alimentação desregrada, que é uma alimentação desregulada, uma alimentação toda cheia de vícios, toda cheia de aditivos, né, e trazendo mais para os nossos dias, né, não que naquela época também não existia. Mas ainda estava meio incipiente ainda. Mas essa questão do consumo excessivo de açúcar, isso é posto no filme, como essa ingestão de açúcar causou vício, que trouxe outras consequências para aquela população. Então tudo isso é posto assim, de maneira não tão frontal, mas a gente consegue identificar ali num diálogo ou outro, numa consulta que ela tem com o médico ou outro, e na consequência, nas diversas mortes, que até é uma coisa engraçada, que tem um momento que o personagem Robert De Niro fala que os Osages, eles são um povo doente, né? Fala, é um povo que fica muito doente, é um povo que morre cedo, só que ele desconsidera de onde vem essa doença, né? Quem trouxe aquela doença para as pessoas. Assim como tantas outras, né, que foram propositalmente colocadas, tipo malária, colocavam roupas infectadas com malária para matar tribos inteiras, né? Aí, voltando assim para coisa do vitimismo, né, de não vitimizar a Mori, que foi eu acho que foi em grande parte o que causa esse incômodo na gente quando o filme termina, é que ela foi com o personagem do DiCaprio até o fim, assim, até os 45 do segundo tempo, com tudo apontando para ele, dizendo que ele era o responsável por ela não ter mais família. E provavelmente por ela não ter mais quase dinheiro, sabe? E aí, só que a atuação dela é tão boa, tipo assim, ela não sentiu pena dela em momento algum, ela enfrentou tudo de frente, quando precisou ir lá pra capital, pra ir atrás de investigação, ela deu a cara a tapa, e naquele momento ela confronta ele, uma coisa super frontal ali, os dois, e ela pergunta o que tinha na insulina. Ele mente, ela sabe que ele tá mentindo, ela só dá as costas e sai da vida desse homem. Isso é maravilhoso. Ela não vai ser a vítima mais, entendeu? Você tentou matar, mas agora chega. E tem isso, né? A Carissa até falou sobre essa questão do Scorsese não fazer, digamos, muitos movimentos com a câmera, é aquilo que é preciso. O Scorsese, vamos combinar, o Scorsese tem 56 anos de carreira, então ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora de movimentar a câmera, porque assim, a gente tá lidando com um personagem como a personagem da Molly, que é uma personagem introspectiva, que se comunica muito no olhar, no gesto, na postura. Você vê que ela tem uma postura muito altiva. Ela, em momento, mesmo ela doente, digamos, uma situação de vulnerabilidade, ela ainda conseguia manter uma certa altivez. Então isso daí, para um cineasta, é muito difícil, porque você precisa trabalhar muito bem a atuação, trabalhar muito bem toda a mise-en-scène para que aquela atuação não se torne uma atuação monótona, e trabalhar muito bem essas movimentações de câmera para dar tempo. Por exemplo, uma cena que para mim retrata muito bem essa questão do tempo, de como ele, que é o Tarkovsky fala sobre esculpir o tempo, como ele esculpe esse tempo, é na cena onde ela e o DiCaprio estão ali antes de jantar, e ela fala, agora a gente precisa de um tempo para contemplar. Exato. E ele não consegue entender isso. Não, E aí o Scorsese, ele afasta a câmera e fala, não, agora vai ficar com você. Ela fecha o olho, ela só olha para ele e fala, para de falar. Cara, isso é muito emblemático, porque a gente vive muito isso, né? Esse frenesi, essa coisa sempre precisando falar, sobretudo a gente que trabalha não é, mas que tem essa atividade de gravar podcast, de escrever, de sempre estar produzindo alguma coisa, de ter esse tempo de parar, de refletir, de entender a dinâmica daquilo que nos entorna. E ali o Scorsese, ele coloca essa cena no momento do filme, a gente parecia as coisas começarem a engrenar, e ele dá um passo para trás e fala, não, calma, não precisa acelerar. Não precisa acelerar nesse momento. E ele dá essa pausa e ele estende aquela cena, né? Que poderia ser apenas uma cena breve, ele estende aquela cena, ela dura um tempo, eles ficam ali em silêncio, a Molly, ela fica com um olhar de contentamento, e o personagem de DiCaprio no incômodo, porque aquilo não faz parte da rotina dele. Então o Scorsese, nesses tantos anos de carreira, ele é um diretor que hoje é difícil pensar no Scorsese, nessa melhor fase do Scorsese, mas é talvez o momento onde ele esteja mais solto, mais confiante, né? É um filme que ele não teve qualquer pudor de fazer um filme de 3 horas e meia, ainda que a gente entenda que estúdio
odeie filmes de 3 horas e meia. O próprio público não gosta, né? É muito comum a gente ver movimento de pessoas que defendem os filmes mais curtos, filmes mais dinâmicos. Então, ele assumiu esse risco num filme que é muito caro. Não é um filme barato, não é um filme de médio orçamento. É um filme de um orçamento gigantesco, né? Envolveu locações, envolveu filmagens em locais de difícil filmagem, envolveu grandes atores, envolveu uma grande equipe de efeitos visuais. Então é um filme bastante caro, muitos figurantes, efeito prático. Então é um filme que demandou muita grana de estúdio, né? Sim. E mesmo assim, ele parecia livre, assim, ele parecia solto. Ele fez o filme como ele queria, gastou o tempo que ele tinha que gastar, gastou a grana que ele tinha que gastar. E assim, o Scorsese hoje, ele tá numa posição na indústria que infelizmente muitos não conseguem atingir, que é aquele cara que eu faço o projeto que eu quiser fazer. Pois do é. jeito que eu quiser fazer. O estúdio deu 200 milhões pra ele e falou, faz o filme aí. Eles não estão nem aí pra arrecadação. E de verdade, eu não sei se esse filme vai ter um retorno financeiro pro estúdio. Financeiro. Não, ele já não tá assim, tipo, um sucesso, né, de bilheteria. Ele ainda não se pagou, por exemplo. Mas eu acho que ele dá um respaldo artístico pra aquele país. Sim, quando exato. a Netflix fez o Irlandês, eu tenho quase certeza que o Irlandês não rendeu dinheiro de arrecadação, até porque não foi lançado no cinema, mas rendeu, digamos, um lucro artístico, podemos dizer assim, né? Uma certa relevância para a plataforma, que é a plataforma que lançou um filme do Scorsese. Não, e o Assassino das Flores, da Lua das Flores, com certeza vai ter inúmeras indicações ao Oscar, isso já vai levar público a conhecer o filme. Exatamente. Isso é um filme de cauda longa, né? Um filme de cauda longa. Exatamente. E eu acho que isso é o que faz o Scorsese ter essa maturidade, essa confiança, né? Por exemplo, a gente pegar, a Carnes até comentou sobre esse curta que ele fez com o Timothée, que na verdade é uma propaganda do Blood Chanel, e aí ele fez essa propaganda e você vê uma outra linguagem. Uma coisa frenética, dinâmica, cortes, câmera que sobe e desce, pra não ser coisa não, porque o filme é curto, né? É um curtinho de um filme de um minuto e meio, mais ou menos. Mas você vê que é uma outra linguagem. O Scorsese, hoje... ele tem plena consciência, né? Exatamente. Ele tem plena consciência do que ele quer, de onde ele tá e o que ele precisa fazer. E assim, quando eu falei no começo do programa que a gente tem que se orgulhar e ter... Batendo com ele e falar, cara, a gente tá vivendo uma era de privilégio de poder... ver o Scorsese desse jeito, é isso, cara. A gente tá vendo o Scorsese numa fase onde ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, e a gente tá acompanhando isso em tempo real, cara. Quantas vezes a gente queria, eu queria ter pego a época de ver os filmes do Kubrick lançamento no cinema, os filmes do Howard Hawks, os filmes do Brian De Palma, até mesmo os filmes do Coppola. A gente tá vendo o Scorsese em grande fase, né? Tipo, talvez numa das melhores fases dele, ou na melhor fase, digamos, produtiva dele, né? De ter recursos para poder fazer os seus filmes. Cara, e é um privilégio imenso, cara, a gente poder estar vendo um filme de Scorsese, um lançamento no cinema. E assim, ao que tudo indica, ele vai continuar fazendo filme, porque ele é um cara totalmente apaixonado pelo que ele faz. O Scorsese, ele tá num nível assim de que eu acho, não vou fazer conta com o dinheiro de ninguém, mas ele tá num nível onde ele não precisa mais fazer o que ele fazia nos anos 80, que é fazer um filme pro estúdio, um filme pra ele, pra poder ter dinheiro pra fazer o próximo. Acho que hoje não tem, o Scorsese talvez não tenha mais esse problema. Por isso que ele consegue fazer um filme desse tamanho, desse jeito, ainda que não se vislumbre lucro. Ele é um cara que eu acho que a indústria tem um olhar diferente pro Scorsese, um olhar, tipo, ele vai trazer um, digamos, um reconhecimento artístico, né, pra quem trazer o Scorsese pra dentro da sua plataforma ou pra dentro do seu estúdio. It's supposed to be a suicide, you dumb bill. You didn't tell him to leave the gun. I don't know why I told him to leave the gun. I told him exactly to leave the gun. Just like you told him, kid. I don't know why he didn't. I don't know why. I told him just like you told him. You told him to do it in the front of the head, and why did he do it in the back of the head? It's so simple. The front is the front, the back is the back. He has to make it look like he done it himself. It just looks like murder. Você sabe que até quando a gente para pra pensar toda essa linguagem, né, que ele constrói ao redor dos personagens e tal, essa cena que a Marina falou de
a Molly chega, pergunta pro Ernest ali o que ela tava dando pra ele, o que ele tava dando pra ela e tal, e ele não responde. Cara, essa cena pra mim é equiparável àquela cena do Poderoso Chefão, quando a gente vê, né, a esposa do Michael Corleone olhando pela porta, você vê a porta se fechando, sabe? Que é uma coisa que você não precisa, as pessoas não precisam falar, você já entende tudo o que tá acontecendo ali. É uma cena muito forte, assim, porque você... E aí entra toda a genialidade da Lily Gladstone, porque ela constrói uma Molly que ela não é definida pela condição de vítima dela. Ela tem sempre uma voz forte, ela é segura naquilo e tal, só que ela transmite pra gente uma sensação de que ela tá na melancolia, no cansaço, nessa tristeza e tal. Ela perdeu a família inteira dela ali. E a gente vê essa Molly se desmanchando ao longo do filme. Então esse trabalho da Gladstone é assim, impressionante a composição que ela faz, sabe? E aí a gente percebe também essa questão, como o Scorsese faz um trabalho de opor, né, os dois, o Ernest e a Molly. Porque a Molly, por mais que ela não seja uma pessoa inocente, ingênua e tal, ela entende, né, o ambiente que ela tá ali, ela entende. Só que ela é também tomada por uma sensação de impotência e, né, o próprio medo, a insegurança. E ela tem momentos que ela deixa isso muito claro ali, né? Então a gente vai vendo isso acontecer. E aí você pode parar pra pensar, pô, mas ela amava esse marido e tal. Eu acho até que ela nem acreditava nesse amor incondicional do marido e tudo mais, mas eu acho que ela se encantou pelo fato dele ter sido honesto com ela no momento em que ele fala pra ela que sim, que ele tem interesse no dinheiro e tal. E ele, com essas burradas dele, com essas coisas que ele fala, essas trapalhadas dele e tal, ele tira sorriso dela. E é a única pessoa que a gente vê tirando algum tipo de sorriso dela, de um ambiente que é totalmente hostil a ela. Então ele traz algum tipo de conforto. Então nem sei se ela era muito apaixonada por ele, porque passa também por aquilo até que a Carissa estava falando, que a gente acredita que ele seja. Dá para acreditar que a Molly se apaixonou por ele também, por conta de tudo isso. Mas a gente vai percebendo como essas construções elas vão sendo feitas camada por camada. Não é um romance que se dá, que se constrói de uma hora para outra ali. A gente vai vendo que, ele trabalhou um tempo como motorista e ele foi conversando com ela e ela achou ele engraçado e tal. Então foi havendo ali uma sedução e tal. E aí a gente entra na figura do tio, né, do De Niro, que tá espetacular. Eu acho que ele é a síntese de quando a gente tem aquela expressão que é o lobo na pele de cordeiro, né? Eu acho que talvez o De Niro seja justamente esse o personagem dele, assim, porque é um cara que se vangloria de tudo que ele fez ali por aquela comunidade, fala que ele fez os hospitais, as escolas e tal, mas o dinheiro ninguém sabe de onde vem. E ele é um cara que imediatamente, logo que o Ernest chega, ele já percebe que ele pode usar o sobrinho como esse instrumento ali para tentar centralizar na família dele a maior quantidade possível de bens, de dinheiro e tal, porque esse é o objetivo dele, é o poder ali naquela região. Então, esse personagem do De Niro, eu acho que tem inclusive uma cena muito emblemática também dele, que é aquela cena quando ele chega em uma das irmãs da Molly, que já tá meio doente e tal, e aí ele chega e fala, o cara tá te tratando bem, você parece que não tá muito bem, não sei o que, tal, e ela fala com ele, e ele fala língua, né, ele fala a língua do povo originário ali e tal, ele fala essa língua, e aí tem um momento que o Scorsese faz um contra-plongé e mostra esse poder desse cara, desse tio, porque ele tá ali e é no meio de uma festa de casamento, né, do Ernest com a Molly e tal, então ele tá ali e ele tá pregando e tá falando aquelas palavras de bênção e de poder e tal, e aí tem esse contra-plongé, você vê esse cara grande e falando e forte, e é aquela entrada de luz e você tá, sabe, imerso naquilo, e aí o Scorsese dá um corte e o plano seguinte é a câmera vindo devagar para trás e a gente vê aquele cara enorme ficando pequenininho no meio daquelas pessoas assim.
Então uma ironia, sabe? É uma crítica que passa ali de uma maneira velada, mas que mostra a pequenez de um homem que se sente grande, né? E eu acho isso fantástico. Né? É o cara que acha que é Deus, que é rei, né? Que é o que, tanto é que ele preso e super arrogante, achando que não ia ser preso e tal, já na cadeia passando bilhetinho, encomendando morte lá pro assassino de aluguel, passando bilhetinho por baixo da cela, sabe? Exato. E acaba que rolou um pouco de impunidade, sim, né? Ele ficou pouco tempo preso, depois morreu em casa. A mesma coisa com o marido da Molly, que ele era proibido de residir naquela região de novo, assim, por lei, e ele voltou a morar lá com o irmão dele, né? Aquele irmão dele também, diga-se de passagem, que tem poucas falas, aparece pouco, mas é um nojo também. Uma pessoa desprezível, porque ele é da mesma laia do irmão, só que ele não é burro. Ele já tem toda a malícia que o irmão dele não tem, né? E é isso, o personagem do De Niro tem todo esse peso, essa bagagem, e um discurso bem claro, assim, que perpassa o filme todo e que é pontuado vez ou outra, assim como o Fernando falou da questão ali do capitalismo que trouxe a comida processada para eles, Sim. que trouxe doença, a coisa do racismo, né? Que fica bem explícito, assim, como o racismo foi o fator determinante, assim, para dizimar esse povo, né? Tem alguns momentos, assim, que os brancos conversam entre eles e eles falam as coisas nojentas. Tem um momento que eu não sei se é a esposa do De Niro, que tá olhando para os filhos da Molly, falam alguma coisa sobre o embranquecimento das gerações, né? Que os indígenas já não estão nascendo tão morenos como eles eram antes, mas que dos filhos da Molly só um ia conseguir passar como branco, a outra, coitada, tinha cara de índio, né? Não ia conseguir se passar por branca e tal. Aí quando ele insere aquele elemento, né, histórico, de contar a história de Tulsa também, né, do massacre de Tulsa, ali ele pontua e deixa bem claro essa questão do racismo, né, que é um componente central, é um argumento central, assim, para esse genocídio, não só dos indígenas, mas de outras etnias, né, e desse fator de desumanizar as pessoas para poder cometer qualquer tipo de crime contra elas. Eu até acho, Ká, não sei se você concorda com isso, mas tem uma questão aqui que o Scorsese ele passa pela violência física, porque a gente vai ver aquilo acontecendo, mas ele também traz a outra camada, que é essa violência do preconceito e tudo mais, porque ele deixa isso muito claro, né? Tem um momento ali, por exemplo, que é falado, é mais fácil ser punido por matar um cão que um índio, e tem um outro momento em que esse tio, ele deixa claro também, ele talvez tenha até uma certa certeza de que ele vai sair impune e tal, e ele fala isso é um tapa na cara de quem tá assistindo, que ele fala assim, o povo não tem memória. E é muito curioso porque eu acho que a gente tá vendo um filme que conta uma história que se passou há tanto tempo e a gente ainda vê certas coisas acontecendo hoje, sabe? É uma história ainda absurdamente atual. No Brasil que o diga, né? Mas o pior é que eu acho que no Brasil é muito forte. Mas a gente tá falando dos Estados Unidos e, assim, na pandemia, George Floyd tava morrendo do mesmo jeito, sabe? Os indígenas lá ainda são tratados de maneira absurda, como são dentro do Brasil. Então, eu acho que são paralelos muito semelhantes. Eu acho que a gente, como brasileiro, consegue enxergar muito bem e perceber como a história é relativamente parecida aqui, mas, ao mesmo tempo, é uma realidade muito verdadeira lá dentro da lógica dos Estados Unidos, né? Ele faz a comparação do massacre dos Osage ao massacre de Tulsa contra os negros, a Ku Klux Klan, né? Ele fala da Ku Klux Klan. E aí a gente para e pensa que em 2020 o George Floyd estava morrendo do jeito que morreu. E quantas histórias a gente viu? E aí é isso, a gente traz para o Brasil quantas pessoas negras morreram só nesse último ano. Exato. Por violência, assim, que vem de líderes, inclusive. E quantos indígenas estão morrendo também diariamente? É o escândalo com os Yanomami, né? Super recente, assim. Mas aí é isso, a gente tá falando dos Yanomami e quantos outros povos a gente não tá vendo, a gente não tá falando, sabe? É muito fácil, sabe, a gente dizer que apoia
a luta dos povos, mas de verdade tá todo mundo vivendo sua vida e pouco tá se fazendo. A gente vive num país com pouquíssima memória, de fato. A gente vê isso na nossa arte. Um país que esquece a própria arte, a gente esquece tudo, sabe? Olha como a gente conseguiu reproduzir. A gente não, porque eu posso dormir tranquila que eu não fiz isso. Mas, assim, o nosso país elegeu gente da pior espécie, entendeu? E tem um monte de gente defendendo, sabe, até hoje, a volta dos militares e coisas assim. Um país que tem memória não repete os próprios erros, os mesmos erros. E o Brasil tá repetindo da mesma maneira que os Estados Unidos repetem também. Então, assim, eu acho que esse filme, ele mostra muito disso, sabe? De como a gente repete as coisas porque a gente não tem memória e porque quem conta as histórias também são exatamente as pessoas que dominam, são as pessoas que criam essas situações. E enquanto as histórias forem contadas sempre pela lógica dessas pessoas, enquanto essas pessoas não tiverem consciência, sabe, de que se vão contar as histórias, elas precisam contar as histórias da maneira mais fiel possível ao que aconteceu, o que vai continuar é essa reprodução constante. Então, assim, a gente tem um grande problema porque, de fato, o cinema é uma reprodução também da realidade. E, em geral, quem tá contando as histórias são as pessoas que estão aí, ó. Veja quantos westerns que são clássicos. E que, assim, linguagem cinematográfica maravilhosa. Mas tem seu valor, né? Exatamente. Você estava falando dessa questão da memória curta e eu nunca tinha parado para pensar que realmente, talvez os Estados Unidos, a gente possa traçar esse paralelo com o Brasil, de que eles também não têm memória, porque igual a gente teve a história do Holocausto, as guerras lá na Europa, e eles preservam muito essa história. Então tem museu do Holocausto, tem museu de tudo que é tipo de coisa, eles preservam ruínas de bombeamento de cidades e tal, e fica lá intocado para as pessoas não esquecerem, assim. É uma das formas de você não deixar esquecer. E aí eu estava vendo um vlog de um casal americano, negro, que estava conhecendo o Brasil, e aí eu estava curiosa para saber a perspectiva deles, e eles foram em vários estados do Brasil, e quando eles chegaram na Bahia, eles visitaram algumas favelas e fizeram um tour e tal, e aí eles chegaram na orla lá, que ainda tem aquele poste que eles usavam para açoitar escravos, e eles ficaram chocados, eles nunca tinham visto isso na vida deles e tal, e aí na perspectiva deles, eles ficaram assim, gente, aqui no Brasil, a gente vê que a presença da cultura dos países africanos, tanto na música, quanto no vestuário, quanto nas religiões, acabou que teve uma penetração, de certa forma, na cultura do país. Então, dependendo do lugar que você está, você vê essas manifestações e você vê, no Pelourinho tem a história dos negros que são açoitados. Então, o Brasil, pelo menos na visão deles, né, eles enxergaram o Brasil como um país que não nega esse histórico de escravidão. Isso, claro, relacionando com a história deles, porque eles falaram, olha, eu fiquei muito chocado, porque lá nos Estados Unidos a gente viaja, tem tour pelas fazendas enormes lá na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, a gente sabe o que aconteceu nessas fazendas, a gente sabe, mas ninguém toca no assunto, não tem placa, não tem memorial, não tem nada, tipo, é um apagamento completo desse histórico de escravidão, desse histórico de racismo. Então, a Carissa falando me vê esse depoimento deles, assim, se a gente que é brasileiro, a gente acha que já rola esse esquecimento, imagina eles lá, né? O próprio depoimento deles, eles não preservaram nada desse tempo, assim, eles simplesmente fingem que não aconteceu. E eu até ia reforçar que quando eu assisti o filme, no dia seguinte eu abri o Twitter e tinha uma notícia lá do dia 31 de outubro de 2023 dizendo assim, no Brasil, líder indígena é encontrado morto 2 semanas após denunciar na ONU invasão de terra. Esse líder indígena era o Kimbek Toden Arara, líder da terra Cachoeira Seca. Ele teria recebido aí ameaças recentes e tal, e o seu corpo foi encontrado dentro de um rio, e a Polícia Federal está investigando aí as circunstâncias da morte. Ele era professor, presidente da Associação Kuit e estudioso da língua Arara. Então, quando eu vi isso, na hora já me remeteu aquilo que o Scorsese falou sobre por que fazer cinema, o que é cinema, né?
o filme, né, ele volta inteiro, assim, na nossa mente, sabe? Porque é uma coisa que é real, é agora, é aqui, agora, assim. O tempo não passou, né, em relação a esse tipo de coisa. A gente precisa sempre jogar a luz para isso. Um diretor do tamanho do Scorsese precisa fazer filmes desse tipo para que as pessoas consigam discutir esse tipo de assunto. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See what about him? See who's doing it. You a detective? You Pinkerton? What are you? No, sir, I was a Texas Ranger. I'm now with the federal government. It's called the Bureau of Investigation. I tell you what, if you got questions, I'll go talk to the sheriff. He can probably tell you what you need to know. Oh, yes, sir, I have. I talked to him, but I'm here to speak with Molly Burkhart, whose sisters and mother is dead. Yeah, Molly. Yeah, no, she's my wife. Eu até vi no Twitter algumas pessoas falando: o Scorsese nos Estados Unidos nem é tudo isso, as pessoas não ligam pra ele, não sei o que e tal. Meu amigo, que diretor recebeu 200 milhões de dólares da Netflix, depois recebeu agora 200 milhões de dólares de uma outra produtora pra fazer o filme que ele quisesse? Quando as pessoas falam que ele não tem moral, talvez a própria pessoa não saiba o que é moral. O que é moral, não sabe. Eu acho assim, né? A gente que tá mais imerso nesses grandes cineastas, nas grandes cineastas, é comum a gente achar que todo mundo deva gostar de um filme como Scorsese. E não é. Apesar do Scorsese ele ser um desses diretores que consegue um grande sucesso de público e de crítica, o que não é tão comum assim, às vezes você consegue ter um sucesso de crítica, mas nem tanto de público. O Scorsese, ele meio que consegue furar um pouquinho essa bolha, né? Ele é um daqueles... Ele junto com Spielberg, ele junto com Fincher, cada um na sua proposta, né? São diretores que conseguem estourar um pouquinho essa bolha, né? E assim, o Scorsese, na verdade, ele entrou numa questão de questionar o Scorsese com toda aquela papagaiada de que ele ter falado mal do filme da Marvel, sabe? Vou continuar falando, gente, deixa ele. Qualquer unanimidade é burra. O Scorsese não tem que ser unanimidade mesmo, não. Então acho que cai muito nisso, assim. Então, tipo, né, é um bagulho que eu nem ligo. Assim, eu vi algumas críticas, a Carissa até trouxe no começo, falando sobre essa questão, tipo, lá vai o Scorsese fazer mais um filme sobre o Homem Branco. E assim, eu tenho uma visão, quando eu falo desse assunto, que eu acho que... eu falo muito sobre... quando a gente gravou sobre o Wes Anderson, eu falei muito sobre isso. O Wes Anderson, ele faz filmes sobre homem branco, mas assim, num nível alto de homem... tipo, numa escala de homem branquice, ele tá no topo, assim, né? White trash, né? Pra mim isso não é um problema. Pra mim o problema é quando a gente só tem acesso a esse tipo de cinema. Exato. Esse é pra mim a questão. Então, o Scorsese fazer filme de homem branco, beleza. Isso pra mim não é um problema. O problema é quando só tem o Scorsese e só tem filme, só tem diretores fazendo isso. Aí é um problema. Por isso que é importante a gente consumir diretoras, cineastas de outros países, cineastas de outras culturas, pra gente não ficar apenas em filme estadunidense. Eu acho que esse é o ponto, né? Então eu acho que é bom a gente pontuar isso, porque às vezes cai muito nesse falso discurso que as pessoas às vezes acabam usando de muleta e não conseguem entender todo um contexto histórico do próprio cinema, assim, né? O cinema, ele retrata o seu tempo. Então, óbvio, esses cineastas, eles ocupam um espaço muito grande. E a função nossa hoje é tentar fazer com que outras pessoas ocupem esse espaço. Não é simplesmente tirar o espaço do Scorsese. Poder fazer com que uma Ava DuVernay possa chegar num nível de Scorsese. Sim. De poder fazer um filme do tamanho que é o filme do Scorsese. A gente até comentou no programa que a gente gravou sobre Mulher do Cinema, que é isso, né? Uma mulher, sobretudo uma mulher preta que faz um filme e o filme não é tão bom, ela é jogada para escanteio, né? Sim. E o Scorsese não, o Scorsese pode fazer uma bomba hoje que amanhã o lugar dele tá guardado. Então a luta é para que outros cineastas cheguem
no lugar que o Scorsese chegou. E não apenas tirar o Scorsese de lá e falar, não vou assistir o Scorsese porque é só o filme de homem branco estadunidense, tá? Acho que é importante a gente trazer isso, porque eu vi algumas críticas de algumas pessoas e eu achei que pesaram a mão, assim, acho que acabou ficando um discurso raso, assim. Por mais que eu entendesse o que estava por trás, o que motivou as pessoas a fazer esse apontamento, eu acho que a gente não pode se descolar da realidade, se descolar da materialidade do porquê que isso acontece e qual é a real luta, né? Qual é a real briga que a gente tem para que a gente não tenha nossa visão sempre direcionada para ver filme de homem branco estadunidense, sobretudo. Eu acho que tem muitos casos em que a pessoa não tem ferramenta para acessar o conteúdo mesmo. Eu fiquei chocada, eu nunca tinha conhecido ninguém. Eu vou dar um testemunho agora. Eu conheci uma menina de 19 anos, geração Z, quase geração alfa, e ela falou pra mim que nunca assistiu um filme e nunca viu uma série na vida. E que, na verdade, tudo que ela consome de audiovisual é pelo celular e no TikTok. Então, nem vídeo do YouTube ela assiste. Ela fala que vídeo, assim, com mais de 5, 10 minutos ela não consegue ver. E que filme e série ela nunca nem tentou, assim. Então, uma pessoa dessa não consegue nem acessar um filme. Quanto vai para um cinema ficar 3 horas e meia, sabe? Acho que ela não tem nem ligações na cabeça dela para conseguir realizar essa tarefa, sabe? Então tem vários casos, né? Tem a questão da identificação, tem a questão, às vezes, da faixa etária. Se bem que esse filme do Scorsese não é para adolescente, né? Mas a pessoa tá super no direito de não gostar do filme, mas que venha com bons argumentos. Eu acho até, tem uma outra coisa que é aquilo que a gente estava falando até no começo do podcast, sobre o respeito, né, que o Scorsese teve com os Osage e tudo mais, e até no final do filme, né, a gente tem o título surge primeiro nos caracteres da língua dos Osage e tal, e aí depois muda pro inglês, né? E passa também um pouco por aquilo que até a Carissa estava falando lá no começo, que tem que lembrar que ele é um diretor branco, né, de 80 anos e tudo mais, porque tem coisas ali que quando a gente vai olhar, vai ver esse protagonismo dessa mulher indígena que tá ali, que casou com um homem branco e tal, papapá. Tem muitas coisas ali que o Scorsese também não vai conseguir passar, né? Como a gente, assim, é mais uma camada, né, que a gente tem. Então a gente não consegue capturar todos os sentimentos daquela mulher, o quanto que aquele povo foi machucado por tudo que aconteceu com ele. Mas assim, é importante da gente dar essa luz, né? Quando vem uma luz de um diretor desse tamanho, faz aquilo que o Fer estava falando no começo, dá vontade da gente saber mais. E é isso que precisa ser feito, a memória ser continuada, né? E o cinema, ele lógico que ele tem uma limitação. Podia ser um documentário ali, que ainda seria a visão do Scorsese daquela situação. Tanto é que o Scorsese ele faz um movimento que eu acho, assim, talvez um dos mais arriscados, mas ao mesmo tempo um dos mais delicados, assim, e respeitoso, que ele não traduz o que eles falam no idioma deles. Exato. Então muitas vezes a gente vê um diálogo inteiro, assim, longo. Um diálogo não é tipo 2 palavras, é um diálogo inteiro que a gente não faz ideia do que foi dito ali. E que bom que a gente não faz ideia, porque aquilo é algo que pertence a eles. Eu acho isso muito, muito bonito, muito respeitoso. Eu acho que essa é a beleza do cinema. Você entender que a obra, ela tá ali de uma forma um tanto... que a gente exerce um papel voyeurístico na obra. A gente apenas a gente tá num papel de passividade, ainda que a obra ela nos atinja de uma maneira forte, que a gente carregue conosco, ela ainda assim é uma obra que a gente não vai conseguir acessar todas as suas complexidades. E que bom que você já entende isso e coloca isso esfrega na nossa cara. Nem tudo você precisa entender, nem tudo você precisa sair com certezas, nem todo vilão precisa ser vilão, sempre é vilão, nem toda vítima precisa ser boazinha. Todas as complexidades, o povo Osage ali não é tido como um povo santo que foi enganado, sabe? Tem todas as complexidades, tinha gente ali que tirava proveito, tinha gente ali que oprimia um ao outro, tinha gente que tentava fazer alguma coisa, teve gente que se deixou seduzir, teve gente que foi realmente enganada, teve gente que foi violentada, é toda uma complexidade. O Scorsese ele faz questão de expor essa complexidade. Eu acho que quando um cineasta ele se propõe
a contar uma história, ele não cai no maniqueísmo, no discurso fácil, naquela coisa explicativa. Eu acho que isso torna a obra ainda mais enriquecedora do que simplesmente colocar os diálogos ali e colocar uma legenda traduzindo. Eu espero que nenhum país faça isso. Se arrisque a fazer essa legenda, porque eu acho que uma das belezas do filme é a gente não saber muitas vezes o que é dito entre eles. Lembra tem um filme da Kelly Reichardt que ela faz a mesma coisa. Esse é o Tem, First Call. inclusive, não, é o Atalho. O Atalho, verdade. Que é um western também, pelo olhar da mulher branca e tudo mais, só que é o olhar da mulher. Então tem até a razão de aspecto assim do filme é reduzida para mostrar esse olhar da mulher totalmente fechado e reduzido da época, assim. E tem um certo momento no deserto eles encontram um indígena lá, um nativo, e ele fala a beça, assim, o filme inteiro, só que não tem legenda nem tradução, só que o propósito é totalmente diferente, porque aqui ele é um elemento totalmente descolado daquela comunidade, né? E ele não fala e ele não é entendido e nem traduzido propositalmente, assim, para mostrar essa lacuna, né, que existe entre essas duas civilizações, assim. É muito bom você ter lembrado isso, porque eu pensando assim, eu acho que são 3 filmes, uma sessão tripla, que se conversam entre eles, que é o Atalho e o First Call, que também tem a Lily Gladstone no elenco. Sim, é maravilhoso o filme. Nossa, esse filme é maravilhoso. Acho que os dois conversam muito com Assassino da Lua das Flores, que eu acho que tem além de a própria Kelly fala que o Scorsese foi uma das inspirações dela, tem uma conversa até na questão de como ela articula a câmera, de como ela trabalha com esses tempos, ou cinema, essa coisa do cinema, do fluxo de tempo, essa coisa do cinema mais contemplativo. Eu acho que é uma coisa interessante, assim, de repente, para quem puder. E a temática, né, Fê? Dessa coisa do progresso avassalador, indo pro oeste. Desse conflito entre esse, digamos, progresso e os povos originários. Mas são 3 filmes assim que se conversam bem. Acho que seria uma sessão tripla, assim, de um dia inteiro, né, de filme. Mas acho que valeria a pena, porque eu acho que os 3 filmes... Dia inteiro não, fim de semana, né? Por dia, tranquilo. Eu só queria dizer que realmente é meu filme favorito do ano. Eu acho incrível e acho maravilhoso como o Scorsese continua trazendo, sei lá, com tantos anos de carreira, sabe? Um cinema que instiga, que faz a gente parar e ter debate como esse, sabe? É realmente um prazer ver um homem que ama tanto o próprio ofício, sabe? Que se esforça para fazer o melhor. É bonito, né? Eu acho realmente bonito, assim, e eu saí do cinema tão realizada vendo esse filme, sabe? Acho que tem algumas cenas que são tão lindas, e a última, especialmente, assim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi o Scorsese filmar, então... A cena que eu acho mais linda, assim, que toda vez que eu penso nela, assim, me arrepio, é a cena do fogo. Eu imaginei que era ela. Ah, sim. Porque, assim, não é só o fogo, é o fogo e é a câmera desfocada. Cara, aquilo dali é tão potente, porque o fogo, ele tem um papel muito importante nesse filme, né? Porque tem a questão do fóssil, né? Do combustível fóssil, que tem essa ligação direta com o fogo, que tem a ligação com a fumaça, aquela fumaça que espalha e embaça a visão, mas o fogo, nessa cena específica, é um negócio assim, é de uma poesia, e é isso, o Scorsese, ele estende aquela cena, não é uma cena corta. Ele flerta com o expressionismo, né? Assim. Aquilo ali, quando eu vi aquilo ali, eu falei, isso é cinema. É um filme assim, que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais com ele vai amadurecer, a gente vai falar mais, a gente vai resgatar tudo que esse filme representa, porque eu tenho, lógico, a gente tá no hype, não adianta a gente esconder que a gente tá no hype, não adianta eu vir como, não, porque aqui é uma análise técnica, tá uma paixão pura. Analisar cinema só pela técnica não perfeito. Cinematográfico, sabe? O cinema, né? Filmes são para mexer com as nossas emoções. O cinema existe para isso. Esse cinema asséptico que a gente não se emociona e que só pensa assim, nossa, que plano bonito, plano por plano, é vazio, sabe? É isso, e Oscar, né, pra Lily Gladstone, e filmes e papéis incríveis pra ela todo ano. Não adianta dar um papel bom por década, né? Vamos pôr essa mulher pra trabalhar e dar bastante prêmio pra ela.
detalhe da semana, aquele momento pra gente dar dicas, né? Acho que depois de um papo tão legal sobre um filme tão maravilhoso, a gente arranhou aqui a superfície, né? Porque se a gente fosse pegar cena por cena do filme e tal, acho que a gente ia ficar um tempão aqui e ia surgir várias dicas de outros filmes e tal. Mas vamos dar aquelas dicas pra vocês aqui curtirem aí a sua semana, enfim, ou, né, mudar algum hábito. Cá, vamos começar por você. O que você trouxe de bom pra gente nesse podcast aqui de Plano Detalhe? Então, eu queria indicar um filme que eu vi na abertura da Mostra São Paulo. Legal. Que é Anatomia de uma Queda, da Justine Triet. É um filme muito interessante, assim, porque ele vai falar de uma situação onde temos uma escritora que tá ali naquela casa, num lugar meio remoto, assim, sabe? Onde não tem muita gente. E o filho dela, que tem um problema de visão, sai pra passear. E quando ele volta, ele encontra o pai, marido dessa mulher, morto. E aí a grande dúvida do filme, na verdade, vai além dessa dúvida, esse homem caiu ali, ele foi empurrado, ele se jogou. E o filme, ele trabalha muito pouco, na verdade, com isso. E ele trabalha muito mais com... Ela é acusada e tem um julgamento. E, na verdade, o filme trabalha com esse julgamento e com as implicações, né? Com a ideia de, assim, as pessoas... Você vai ter a defesa e a acusação e eles vão trabalhar muito. Eu sempre acho curiosa a justiça francesa, porque são tantas suposições e poucos fatos. E o filme vai trabalhar muito com isso, né? Com as suposições. Então... não necessariamente importa a verdade, importa como aquilo é colocado ali para aquele júri. É muito interessante como o filme vai trabalhar isso, sabe? E as questões de misoginia que são colocadas dentro daquele julgamento, e eu acho que é muito curioso, porque para mim é muito óbvio que tem diversas questões relacionadas à misoginia, mas eu acho que cada pessoa vai interpretar aquilo a partir da própria lógica, da própria visão de mundo, das próprias vivências. Então eu acho que o filme ele é muito perspicaz nisso, assim. O que importa não é necessariamente a verdade, mas como você encara o que é colocado ali naquele julgamento, sabe? Então, muito da própria visão de cada um. E, assim, a protagonista tá maravilhosa, eu acho a direção belíssima. É um filme que, em alguns aspectos, pode soar meio frio, mas eu acho que ele é interessantíssimo, sabe? O filme tem mais ou menos 2h30 e é interessante de ver, sabe? Então, enfim, fica a indicação. É um filme realmente que vale a pena. Filmaço. Muito bom, adorei, já coloquei aqui na minha lista. Eu adorei o nome também, Anatomia de uma Queda. Achei muito bom esse nome. Fer, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Tava pensando aqui no que falar, porque cara, muita coisa, tem mostra rolando, muita coisa boa, mas recentemente, faz um mês mais ou menos, eu li um livro que estava falando sobre essa questão de mergulhar numa cultura que não é nossa. Esse livro é escrito por uma sul-coreana, provavelmente eu vou falar o nome dele errado, mas tudo bem, é o Won Byung-sung. E o nome do livro é Amêndoas. E é um livro assim que eu peguei, um livro curtinho, sei lá, 200 páginas mais ou menos. Eu lembro que você lê num final de semana, e é a história de um menino de tem uns 14 anos, e ele sofre de uma doença que ele não tem emoções, ele não sente emoções. Então ele é uma doença assim, que ele não consegue sentir raiva, ele não consegue sentir, e ele não consegue nem transparecer no rosto, então ele não sente medo, ele sente dor, mas ele não sente... Psicopata. Mas assim, é um negócio assim que ele é uma pessoa que ele não tem sentimentos, assim, ele não é uma pessoa cruel, mas ele não consegue sentir empatia. E aí acontece coisas, né? Essa falta de sentimento começa a exigir que ele tente de alguma forma lidar com isso, assim, e aí vou contar mais porque pode estragar a experiência. Mas o que eu acho mais interessante no filme, para além disso, é porque assim, a Won Byung-sung, ela tem um jeito de escrita, que assim, ela tá contando uma história de um personagem que não tem sentimentos. Então o livro, ele também transporta essa sensação de linearidade emocional na escrita. E assim, o livro é chato. Não é que o livro é chato, é que você não entrou na forma como ela é escrita. Entendi. E aí, eu acho que o Rafa vai gostar, porque assim, ele me lembrou muito um livro que a gente já conversou, Rafa, uma vez, que é o Flores para Algernon. Sim, sensacional. Do Daniel Case.
porque tem essa coisa da escrita. Da escrita conversar muito com a forma como o personagem entende, né? Uhum. E aqui esse livro tem muito disso. É um livro lindo, 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 lindo. Um pouco acelerado no final, mas assim, beleza, a gente dá um desconto, né? Mas assim, Amêndoas é um livro, assim, eu devorei esse livro, assim, eu li em 5 dias, assim, e é uma história muito emocionante. Só que assim, a ressalva que eu faço é, entenda o porquê daquele tipo de escrita. Legal. Porque ele tá retratando um personagem que não sente emoções. Ainda que em alguns momentos eu me peguei chorando, assim, porque apesar de ele não transmitir emoções, a gente acaba se embarcando ali na história dele, todas as tragédias que acontecem. Então, Amêndoas é um livro, assim, incrível, fácil de ler, uma sentada você consegue devorar. Pra compensar um pouquinho, né, esse podcast longo e esse filme maior ainda que a gente tá falando aqui de um livro curtinho pra assistir. E aproveita e leia também Flores para Algernon, que também é outra obra fantástica. É ótimo. Não é só ler, né, Ferreira? É ler e interpretar. Exatamente. É um exercício, né? Tudo um exercício de você entender a linguagem proposta pela escritora. Exatamente. Muito bom. Tá aí, então, livro Amêndoas. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando vai ter link aqui no post desse podcast. Então, não pegou alguma coisa, vai lá no post, vocês vão encontrar lá tudo listadinho que cada um falou aqui pra vocês acompanharem. Só uma curiosidade, como eu cheguei nesse livro, o que acontece? Acho que um dos cantores daquela banda sul-coreana BTS falou que esse é o livro da vida dele. Pronto, aí ele falou isso, a coisa explodiu, a coisa estourou, mas o livro é bom mesmo, não é só pela hype dele não. Ele realmente... Tá bom, ele tem bom gosto. Muito bom. Mai, você, o que você trouxe de bom pra gente aí de plano de detalhe? Como sempre, pensando em cima da hora, né? Eu tô bem, assim, sem coisas pra indicar, então eu vou requentar umas indicações aqui. Boa! Esse filme que a gente falou agora durante a conversa, né? O Atalho, da Kelly Reichardt, é um filme de 2010. É um filme, eu acho, que pode ser um complemento bom pro Assassino da Lua das Flores, né? Porque é ambientado na mesma coisa, só que é um olhar totalmente diferente, assim, já é o olhar de uma mulher nesse período da tomada do Oeste e tal. Tem essa questão dos povos originários, ele também retratado no filme, e como linguagem de cinema é um exercício muito interessante que a diretora faz de colocar a gente nessa perspectiva de uma mulher. E assim, o design de produção, o figurino são impecáveis nesse sentido, assim, porque até a roupa, o figurino das personagens, você vê que é uma espécie de prisão para elas e que furta esse olhar um pouco mais panorâmico das coisas, e conforme a história vai evoluindo, você vai vendo as mudanças de atitude e até no figurino, nas cores do filme. Então é um filme que tem um primor técnico muito elevado, assim, e é um filme, pelo menos, que eu gostei, assim, achei gostoso de assistir e tal, mas é uma temática séria. E aí, uma outra coisa para complementar, acho que se você gosta do Scorsese, provavelmente você já assistiu, né? É uma obrigação, mas para quem talvez ainda não assistiu, vou indicar o documentário dele, né? Que é uma viagem pessoal pelo cinema americano, que acho que dá para entender muito de quem é o Scorsese, por esse recorte que ele faz, a visão dele sobre a história do cinema americano. Ele passa por vários filmes e comenta aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta e tal. E foi a Carissa que comentou, né? Que o Scorsese tem essa missão de vida de restaurar, de preservar o cinema, né? E eu acho que nesse documentário dá para entender muito, né? De onde vem essa vontade de restaurar filmes, porque ele é completamente apaixonado pela história, né, do cinema, não só pelos filmes em si, mas como tudo foi construído, as mensagens que você pode passar. E esse filme aí, que contou a história dos Osage, né? Que foi um indígena que dirigiu esse filme de 1929. Tem alguém que pode encontrar esse filme e restaurar, talvez seja o Scorsese, né? Exato. Se o Metrópolis acharam uma cópia perdida dele quase 100 anos depois, lá em Buenos Aires, por que não, né? Vamos fazer essa investigação aí para achar esse filme. E para fechar, assim, com chave de ouro, uma coisa completamente fora, assim, de tudo, mas eu comentei, né, gente, vocês têm que seguir lá o Instagram da Francesca Scorsese, né, que é a filha de Scorsese, porque o Scorsese mesmo, ele é muito profissional.
o perfil dele é só para coisas de trabalho, mas ela vive postando pai, assim. Eles fizeram uma sketch essa semana que o Scorsese faz uma audição de elenco com o cachorrinho da Francesca, e é a coisa mais fofa, você vê o Scorsese atuando e não se levando a sério, brincando, assim, e mostra muito esse lado paizão, tiozão dele, muito fofo. Então procure no Instagram, é francesca.scorsese, direto o Scorsese aparece por lá, é bem fofo. Muito bom, muito bom. Ótimas dicas aí. Para fechar aqui, eu vou dar uma bem rápida aqui. Conversando com a minha terapeuta, essa semana, eu tava filosofando com ela sobre vida, morte e tudo mais, e aí ela me deu uma dica de um livro que eu já li e que eu falei, caraca, eu preciso indicar esse livro no Cinemação, que é o livro do José Saramago, né, que se chama As Intermitências da Morte, né, um livro curto também, rápido. Ele é interessante porque ele parte de uma premissa, o livro começa, a frase inicial do livro no dia seguinte ninguém morreu. E esse é o ponto de partida justamente para ele começar ali várias reflexões, né, sobre a vida, sobre a morte e tal. E se passa ali numa vila, numa cidadezinha, e as pessoas não morrem mais ali. E aí começa toda uma reflexão e um texto do Saramago, que só o Saramago sabe fazer, que é um texto engraçado, é um texto ácido, assim, então vai passar por essas coisas. E eu acho que é legal da gente reviver, né, essas obras antigas. Esse nem é tão antigo, porque foi publicado em 2005, mas é legal da gente reviver, assim, né, esses autores e tal, que são muito bons, principalmente pra gente entender um pouco mais da história daquele próprio autor, mas também pra gente mergulhar nessas histórias que às vezes elas ficam ali escondidas, porque esse, por exemplo, depois que você lê, você vai pensar, cara, por que não fizeram um filme disso ainda, sabe? Por que não tem um longa disso, assim? Porque é muito legal, assim, tipo, a história em si, as reflexões que vêm dessa comédia e tudo mais. E aí fica essa minha dica, então, o livro As Intermitências da Morte, do José Saramago. Chegando ao final do podcast Cinemação 531, eu tenho que agradecer demais a presença aqui de vocês, meus convidados que vieram conversar comigo, né? Um filme de 3 horas e meia aí que a gente sentou, não viu o tempo passar, a gente não ficou com sono, ficou vidrado ali na tela do cinema. Eu espero que ninguém fique com sono nesse programa, né? Pois é, espero que não. Mas, né, fica aqui a recomendação para você que ainda não assistiu, vai assistir o filme. É uma aula de cinema, é uma aula de história ali e tal. Acho que vale muito a pena mergulhar realmente nesse filme, entender um pouco mais, sentir um pouco mais, sabe? E entender tudo que se passa ali, até o que a gente falou aqui sobre justamente o cinema não ser só técnico, ele ter essa coisa, né, do sentir. Eu acho que isso é muito importante. Então só tenho que agradecer. Cá, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez e deixo os convites para quem quiser acompanhar você aí no YouTube, aqui no Cinemação e tal. Enfim, todos os seus meios de contato aí, Cá. Eu que agradeço, um prazer falar desse filme maravilhoso que até agora é meu favorito do ano. E faltam apenas 2 meses pro ano acabar. Eu tô no YouTube, verdade, com o meu canal, falando muito sobre... Eu falo sobre cinema, né, e TV, mas assim, com recorte de gênero e raça, e falo muito também de horror. Tô no Instagram fazendo vídeos também, lá você consegue acompanhar um pouquinho também da minha vida e do meu trabalho. Tô aqui no Cinemação, né, tem uma coluna mensal no Cinemação. Sim. Então sempre sai texto. Inclusive tem crítica já desse filme no Cinemação. E tem um Apoia-se, onde eu escrevo textos exclusivos para os apoiadores. E é isso. É só procurar Carissa Vieira, com C e 2 S, que eu tô
em todos esses lugares. Também tô no Twitter, no TikTok, mas aí a frequência é um pouco diferenciada. E por favor, pessoal, não vamos fazer pressão pra Carissa fazer vídeo, né, sobre os assassinos da Lua das Flores. Vou fazer, Rafa, vou fazer. Vou deixar essa promessa aqui no podcast. Que sacanagem, só arranjando trabalho pra pessoa, é isso. Demais, cara, muito obrigado. Fer, obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, Fer, sempre um prazer ter você aqui. E fala também dos projetos aí, como que o pessoal faz pra ouvir você, ler você, como é que faz? Não, é sempre um prazer estar aqui, me sinto em casa, é sempre bom poder falar, ainda mais falar de Scorsese. Então eu vou falar, galera, vamos lá no Plano Sequência, procure lá no seu feed, qualquer plataforma de áudio que você queira. Procura por Plano Sequência, ouça lá o programa que o Rafa e o Dani fizeram com a gente para falar sobre o Scorsese. A gente fez um programa diferente, assim, a gente não foi no mais óbvio, né? Então a gente falou de alguns filmes que são... A gente fez um recorde, assim, a gente falou de documentário, a gente falou sobre os filmes que estão meio que no lado B do cinema de Scorsese. Vão lá também ouvir nosso programa sobre a Kelly Reichardt, tá? Um negócio, a gente falou sobre ela, então tem muita vontade de rever os filmes da Kelly Reichardt. Acho que é sempre bom a gente divulgar cineastas que não têm tanta visibilidade nos portais, sites e tudo, então é bom, a gente sempre fica muito feliz de poder dar espaço para esses projetos. E quem quiser me procurar, cara, procura lá por Fê Mesmo, em qualquer rede social, Fê Mesmo vai estar eu, no Twitter, no Instagram, Facebook não, porque o Facebook já morreu faz tempo, né? O Instagram e o Twitter tá beirando pra isso, né? Que Deus o tenha, foi bom enquanto durou. Mas aí procura lá no Letterboxd, tá lá como Fê Mesmo, pode me procurar também como Fernando Machado, que talvez o Letterboxd seja a rede mais interessante pra poder conversar, né? Porque o Twitter tá difícil, o Instagram, qualquer coisa. Mas procura lá que a gente gosta de falar de cinema, gosta de xingar o Mano Menezes. Faz parte, né? Faz parte. Mas procura lá que acho que hoje eu tô concentrando mais no Plano Sequência. O Articinos tá meio parado, mas um dia ele há de reviver. Muito bem, muito bem. Também, sem fazer pressão, hein, pessoal? Que volte o Articinos, é isso. Muito bom. Má, obrigado também pela sua presença aqui com a gente. Você também tá lá, né, no Plano Sequência. E que mais, Má, que você tá fazendo aí de bom que a gente pode acompanhar? Eu fico até triste, porque toda vez que eu venho aqui, eu ganho seguidores e eles ficam ao léu, a ver navios, porque eu não posto nada. Gente, completamente sucateada as minhas redes sociais, mas se você quiser me seguir no X ou no Instagram, é Coelho_Limão. No Instagram é Coelho com Limão. E tem vários nadas lá para vocês acompanharem, mas as redes do Plano Sequência estão ativas. Plano SecCast no Instagram, no Twitter, /X. E em breve vem aí o programa do Kurosawa, que a gente vai lançar. Final de ano, agora eu não sei o que a gente vai lançar mais, mas tá vindo coisa boa por aí. E por enquanto é isso, gente. Obrigada, viu, Rafa, pelo convite. Foi maravilhoso. Valeu, Má. Muito obrigado. Lembrando vocês, ouvintes, né, que gostaram desse episódio e quiserem ajudar aqui na discussão, mandando sua crítica, análise, perguntas e tudo mais, manda aí pra gente seu comentário através das nossas redes sociais, né, sempre procurando por Cinemação, ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify e na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente e ainda leva para casa aí um presente exclusivo do Cinemação. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 531 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.